E aí, pessoal, boa noite, tudo bem? Vamos falar aqui de criar seu negócio, MVP, criar seu negócio, MVP. Hoje a gente vai ter uma conversa muito legal com a Bia Charro. Deixa eu só colocar aqui esse comentário fixado. Cadê a Bia Charro aqui? Já vi que ela entrou. Hoje a live vai ser sensacional, gente, porque muita gente me pergunta como colocar o... E aí, Bia? Oi! Tudo bem? Deixa eu aumentar o som aqui. Show. Tudo jóia contigo? Tudo ótimo, e você? Tudo beleza. Que bom. Vou introduzir a live rapidinho para o pessoal se ambientar, aí a gente já começa a trocar uma ideia. Perfeito. Pessoal, a convidada de hoje é a Bia Charro. É uma honra tê-la por aqui, porque assim, comecei a acompanhar o Table for Five, que é a página que ela começou, e putz, eu acho que eu estou acompanhando essa página faz o quê? Um mês e meio, mais ou menos, Bia? Acho que deve ser por aí, né? Uhum. E a gente já pode falar que a Bia se tornou um case. E eu até falo para ela que, né, conversando com ela e tudo mais, que, cara, comparado com muitos empreendedores que vêm conversar comigo, conversar com o perfil da CNPJ sobre como iniciar o seu negócio e tudo mais, eu vejo que o que eles falham é justamente a aplicação, é ir para o negócio, é fazer o negócio acontecer, tirar a ideia do papel, testar, fazer o famoso MVP que todos falam, né? Faz o MVP, faz o MVP. E, cara, eu acompanhando a página do Table for Five, porque, primeiro que é uma inspiração, porque o feed do Table for Five é sensacional. Né? Uma das coisas que eu sempre elogiei. E quando eu vi que a Bia rapidamente, muita gente espera ter inúmeros seguidores para fazer alguma coisa, mas a Bia com pouco tempo já conseguiu converter isso num negócio e fez o negócio acontecer. Falei, cara, vou ter que trazer isso para o CNPJ, se ela topar, porque é o que muita gente precisaria fazer quando se começa um negócio. Então, eu acho que, antes de a gente começar a falar do case em específico, é legal, Bia, se apresenta para o pessoal, fala um pouco da Bia Charro, como você teve a ideia, por que Table for Five, por que gastronomia, se você gosta disso, qual é a tua paixão, se é isso que você estuda, se não é. Dá um apanhado geral para o pessoal conhecer. Vou contar um pouquinho da história de Table, mas eu queria falar E antes de tudo, agradecer por você ter aceitado o convite. Vai ser muito legal esse papo pra aí. mim é uma honra. Você estava falando, eu já estou aqui toda arrepiada, assim, porque para mim, estou muito feliz de estar aqui e poder falar disso. Vou contar um pouquinho sobre a história do Table. E aí, porque o caminho dele foi meio natural para o que chegou até hoje. Eu não cheguei e falei, peraí que eu vou criar um MVP. Não foi isso, ele foi acontecendo. E eu acho que é justamente porque eu tenho muita paixão por ele. E eu sinto que as pessoas percebem isso só de olhar assim o feed. Que eu trato ele assim como se fosse meu filho. Seu filho. Mas enfim, eu comecei o Instagram Table for Five há muito tempo atrás, há anos. É mesmo? Ele era um perfil fechado para mim. Mas ninguém tinha acesso a ele, ninguém sabia dele. E por que eu comecei a criar ele? Aqui em casa, a gente sempre teve a cultura de sair para ir para restaurante, conhecer lugar novo. Então, toda semana a gente ia num restaurante novo. Viagem, a gente sempre fazia o roteiro da viagem baseado assim, nos restaurantes. Que legal! Então, foi uma coisa que sempre uniu a família. E aí, eu ia nos lugares, acabavam sendo vários lugares, e eu esquecia. Mas depois, conversando com amigos, pessoas próximas, eu queria indicar, porque eu falava, você tem que conhecer esse lugar. Toda hora eu falava assim, eu tenho que voltar aqui com não sei quem vai adorar aqui. Ou alguém falava, tô viajando pra não sei aonde. Eu falava, tem um restaurante. Queria indicar. Queria indicar, e assim, eu falava, você tem que ir lá, e eu não lembrava. Isso me frustrava de um jeito, que eu falava assim, como é que pode? Eu fui no lugar e eu não lembro. Mas é porque acho que eram tantos lugares. Sim. E aí eu falei, vou criar esse perfil, só que eu tinha vergonha na época de criar. Eu tinha vergonha, assim, de expor mesmo, assim, o meu trabalho. E aí eu falei assim, eu vou criar esse perfil pra mim, fechado, ninguém vai saber dele.
E quando tiver alguém próximo, eu entro nele e falo, olha, é esse restaurante aqui, olha a foto E desse você, prato. você foi meio para... Você criou esse perfil para catalogar os pratos dos restaurantes, digamos assim. De Exatamente. forma pessoal. Tanto é que no começo eu falava que ele era um check-in gastronômico meu. Que E por que legal. Table for Five? Porque a gente viajava bastante e nas viagens eu não falava muito bem inglês, mas se tinha uma coisa que eu sabia falar, era entrar no restaurante e falar: Do you have a table for five? Porque aqui em casa Vocês somos eram em cinco. 5. Então eu adorava chegar no restaurante e falar: Do you have a table for five? E acabou o meu inglês aí, mas eu amava. E aí eu falei: Então vai ser table for five. E criei, e era fechado, morria de vergonha de falar que eu tinha. Coisas de, acho que quando você é menor, você tem essas vergonhas assim. Teria feito diferente se fosse Mas hoje. posso falar, eu acho que não é nem um erro de... um receio de quem é menor. Eu acho que é um receio de todo mundo, sabia? Eu tenho amigos assim que tem alguma coisa que gosta. Tem um amigo que ama polo aquático. E é um exemplo que eu sempre cito, assim, porque, cara, e ele fala, meu, eu quero começar um Instagram de polo aquático. Eu falei, começa, cara, vai ter gente para seguir. Ele falou, mas, meu, me dá vergonha, polo aquático. Eu falei, cara, começa. As pessoas têm, parece que tem uma síndrome de blogueirinho, sabe? Que fala, Exatamente. né? E assim, ainda meio que tenho, mas foi o tipo de coisa que eu fui. Eu acho que acaba sendo um preconceito É um mesmo. preconceito, sim. É um preconceito do tipo, ai, você não pode ser blogueiro, mas assim, é seu trabalho. E assim, hoje Deixa eu eu só te fazer penso. eu vou te cortar rapidinho. O Thiago Jordão é um dos caras de contabilidade que conhece muito de contabilidade para empreendedor. E é um cara que eu encho muito o saco para ele vir logo para o Instagram postar conteúdo. E ele está exatamente nesse momento que nós estamos falando. Tiagão, vem para o Instagram, cara. Faça Vem para o isso. Instagram. Pronto, já agora continue. Que bom. Mas é justamente isso assim, a minha cabeça começou a mudar convivendo com a Amanda, que todo mundo conhece. E assim, convivendo com ela, eu vi realmente a importância do Instagram. E ela também começou a incentivar. Aqui em casa, o meu irmão e meu pai falavam do table para as outras pessoas. Peraí, Bia. Inverti a Virou câmera aqui sem querer. Como que eu faço aqui? Aí, Foi. voltei. Boa. O meu irmão mais velho e meu pai falavam para amigos. Aí começou a vir, tipo, uma galera seguindo, mas pouca gente. Tanto é que, assim, antes de iniciar a quarentena, eu tava com 500 seguidores. Comparado aqui ao hoje eu tô com quase 1.500 Deu uma em 2 crescida meses. rápida, então, hein? Exatamente. Foi quando eu comecei, acho que a perder a vergonha. Logo antes da quarentena, eu comecei a perder a vergonha. E seguindo as dicas que eu aprendia com a Amanda, estando lá. Então, ela Como sempre... que foi aparecer pela primeira vez para você? Você fala assim, o meu rosto... Dar as caras no perfil. Foi complicado? Porque eu acho que eu fui num progresso de dando as caras. Então, eu já falava no meu pessoal do table. Também foi uma coisa que eu demorei muito para fazer. Antes ele era meio anônimo, ninguém sabia que era meu. No início, nem meu nome tinha nele. Então, era realmente bem, ninguém sabia. Só que aí eu fui começando, eu fiz live no Architect Hunter, aí eu fui me acostumando. Foi um Aí eu fiz uma processo. live, foi um processo. Boa. E aí, quando eu realmente decidi colocar a cara lá, foi uma necessidade. Porque aí eu tinha que explicar o que eram os kits que eu estava fazendo. Porque assim, por mais que eu escrevesse o que era, eu via que ninguém estava entendendo. E aí todo mundo, gente próxima, falava, meu, você vai ter que dar a cara para explicar, porque as pessoas não vão ler o que é. E realmente eu vi resultado. Porque quando eu peguei e fiz um vídeo explicando o que era, aí eu falei, agora as pessoas estão começando a entender o que eu estou fazendo. Uhum. Precisa, às vezes, né, colocar a cara para passar a mensagem, não adianta. Eu ainda tava assim, óbvio que eu tinha vergonha, mas a minha vergonha nem era tanto em falar, mas era esse preconceito com blogueirice. Em aparecer, sim, é. Eu não sei por quer dizer, eu sei porque. A Amanda também tinha isso. Eu conversei com ela falava, meu, às vezes colocar a cara. E quando ela apareceu e começou a colocar a cara, foi. E comigo também foi assim. Então, acho que é mais uma trava que a gente tem, um preconceito que a gente tem. Porque, infelizmente, quando a gente analisa esse universo de blogueiras, de influencers e tudo mais, infelizmente a gente tá a gente fala de um universo um pouco fútil, digamos assim, né?
Mas quando você vem aqui trazer algum conteúdo nichado, em específico, falar de arquitetura, falar de gastronomia, falar de empreendedorismo, querendo ou não, você está criando conteúdo real para as pessoas. Uhum. Então, a gente fica nessa viagem de não querer aparecer, mas, cara, muita gente está precisando ouvir o que a gente tem para falar. E se você está aí e tem alguma coisa para falar também, põe as caras. Porque sempre vai ter alguém para ouvir a gente, né, Bia? Fala aí. Sempre, Sim, cara. e eu acho que assim, coisas que às vezes eu já tinha medo de serviço como blogueira e perder a credibilidade. Sim, também. Eu tinha um pouco de medo disso, porque assim, acho que até uma coisa que eu já falei com a Amanda, a gente conversa, eu tenho às vezes medo de ser famosa. Eu não quero ser famosa, eu quero ser reconhecida pelo que eu faço. Nossa, Bia, completa. Meu, exatamente o que eu Completa- penso. E assim, eu sempre tive muito medo, de ser famosa. Não é o que eu quero, tipo, ser assim, o table, falar assim, sabe? Uma coisa mais Exato, eu sei. profissional mesmo. Ser referência no que eu faço. A sua obra passar em algum momento a ser maior que você própria, entendeu? E você Isso, ser reconhecida pela obra, e não pela Bia, simplesmente. isso. E assim, Total. hoje em dia é uma coisa que acaba tendo um pouco de. É difícil você separar, porque ao mesmo tempo que é bom mostrar a Bia do table, acho que a pessoa cria uma intimidade e Sim, sim. um reconhecimento com a marca, ao mesmo tempo é bom separar, assim, porque a Bia pode ter uma opinião que o cliente do table não concorda, e aí com isso a pessoa vai parar de gostar do table, sabe? Eu tenho muito medo dessa. E até a falta de privacidade que a fama pode trazer e tudo mais. Então eu sempre fui meio receosa, assim. Então, eu falei assim, se um dia for para dar a cara, que seja para mostrar meu trabalho e não como Bia pessoa. Sim, concordo. Então foram coisas também que eu tinha um pouco de medo. Mas uma coisa que eu queria falar, assim, sempre vai ter gente falando bem e falando mal. Tanto é que, assim, Total. acho que a Amanda vai saber. A primeira live que eu fiz na vida, que foi no Architect Hunter, um dos primeiros comentários que a pessoa fez, assim, que eu nem sei quem que era, falou assim, por que você tá com cara de emburrada? Aquilo, pra mim, assim, tipo, na hora eu fiquei, eu tô com cara de emburrada, tipo, eu tava tão Dá feliz. nojo dessa pessoa, mano. Dá nojo. Só de pensar isso me dá nojo. Pra que a pessoa fazer um comentário desse, né? É ridículo. Então, Mas e assim, faz parte. A internet faz parte disso, né? E assim, até você se acostumar, é um processo. Sim. Porque eu lembro que assim, eu tava numa energia feliz, porque assim, pra Amanda ter confiado em deixar eu fazer a live, eu sabia o quanto isso significava pra ela, o quanto isso significava pra mim, eu Pra tava tão você. empolgada. E assim, eu olhei aquele comentário e na hora eu fiquei assim, tipo, eu tô com cara de emburrada, como assim? Eu tô nos dias mais felizes da minha A Bia vida. começou a ficar assim na câmera, né? Pra mostrar que... Tô amando. Então, assim, isso eram medos que eu tinha de mostrar a cara. Mas, ao mesmo tempo, eu tinha muita paixão pelo mundo da gastronomia. Não sou especialista, não fiz curso de chefe, não estava com a cara de emburrada. Obrigada. Enfim, sempre foi algo que eu amei muito e eu queria mostrar isso para as pessoas. E eu não acho que, assim, você ir num restaurante é só você comer um prato. É uma experiência. Totalmente assim, você Total. encontrar os Total. amigos, a energia do lugar, você conversar. E eu acho que assim, quanto mais informação você tem sobre o lugar, mais incrível aquela experiência fica. Então, se eu for no restaurante e eu sei quem é o chefe, sempre terão bobões para falar coisa chata. Sim, exato. Eu lembro Sempre quando vai falaram ter. que ela tinha cara de batata na live também. Eu falei, se a Amanda tem cara de batata, coitada das outras pessoas. Mas enfim, continuando assim, eu sempre quis. Se eu ia num restaurante, eu queria saber quem era o chefe que comandava, há quanto tempo aquele restaurante existe, que outros restaurantes aquela pessoa tem. Eu sempre gostei muito de saber a história, de como o prato foi feito. Perfeito. Então, Isso que eu ia falar, a tradição do prato, faz todo. Você cria uma magia em volta, né, do negócio. você falou, é magia. Então, É para uma mim, sempre magia. teve essa magia. E aquilo me encantou muito. Quando começou a quarentena, o setor de restaurantes, você deve saber isso também, foi muito afetado. Foi muito Sim. afetado. E eu acompanhava, obviamente, porque eu estava no começo de começar a trabalhar mais o table para ele crescer. Quando que você decidiu sair dos bastidores, mantendo o perfil fechado, e abrir para o mundo? Assim? Qual foi esse processo? Que Foi você
Eu acho que Você quis transformar isso num negócio logo de cara ou era só um perfil que você resolveu abrir? Como você transformou o pessoal, né, o privado para o público? ó, quando eu falei assim, o Table vai virar um negócio, foi em fevereiro, eu Tá. estava conversando com a Amanda, e eu, assim, eu sempre tive a paixão, o desejo de ter algo meu. Eu acho que isso combina assim com a minha personalidade. Eu sempre gosto de ver o que está acontecendo, tudo mais. E eu falei assim, e o Table era uma paixão minha. E eu conversei com a Amanda falando que eu queria fazer alguma coisa com ele. Tanto é que eu não sabia o que ia ser. Só que eu falei assim, vou começar a trabalhar o Instagram, porque quando a ideia vier, eu já tenho um Instagram, que é um canal. Então, assim, eu estava preparando o terreno. Sim, isso. Cara, fazer um adendo aí, fazer um paralelo rapidinho, Bia, pegando o gancho. Muita gente vem me perguntar assim, putz, eu tenho ideia de fazer alguma coisa, X, Y, Z, e por onde eu começo eu não tenho dinheiro, eu sou CLT, eu trabalho. É importante falar, colocar uma adendo aqui, que você trabalha no Architecture Hunter, certo? Certo? E faço faculdade, para quem E não faz sabe. faculdade. Então pensa, ó, pessoal, a Bia ela tem um trabalho, ela tem um emprego, ela faz faculdade, e como ela tinha pretensão de ter um negócio próprio dela, tempo é uma coisa que é escasso talvez para a Bia. Talvez, né? Então imagina, ela foi lá e criou uma página, que essa página ela foi falando de alguma coisa que ela gostava, de alguma coisa que talvez, se no futuro virasse um negócio, estava dentro de um ramo totalmente de acordo com a expectativa e a ambição dela. E ela foi tocando e o negócio virou um negócio, como a gente vai falar daqui a pouco. Aconteceu mais ou menos, vamos dar um exemplo. O Além do CNPJ, para mim, não é um negócio, é um hobby, totalmente um hobby. Por quê? Porque eu comecei isso porque eu gosto de falar de empreendedorismo, começou a tomar um corpo, e para mim isso hoje é uma das minhas diversões. Porém, e o meu foco são as minhas empresas, que é onde está a minha energia toda depositada. Mas se eu quisesse hoje transformar o Além do CNPJ num negócio, daria. Por quê? Porque primeiro a gente conquistou a audiência e depois você sente a dor do público e cria alguma coisa. Então, cara, se você quer começar alguma coisa, faz igual a Bia. Começa no Instagram. Começa a falar daquilo, começa a postar conteúdo, não precisa ser coisa sua. Começa a falar daquilo porque você vai começar a trazer futuros clientes, talvez, para você logo de cara. Antes mesmo de ter negócio, né, Bia? Exato, assim. Antes mesmo de você ter um negócio em si. E assim, não foi uma coisa muito planejada, mas foi. Porque assim, Sim. eu sabia que eu ia querer fazer alguma coisa com ele. Ainda não sabia o quê, mas falei, então que eu tenha já um canal. Eram poucos seguidores, mas eram seguidores realmente interessados em saber o que eu estava Sim. divulgando. Seguidores que gostam de gastronomia. Então, quando eu criasse alguma coisa, aquele ia ser meu público. E com eles eu ia testar. Porque se aquelas pessoas que já gostavam de gastronomia não gostassem do que eu criasse, não Exato. ia dar certo. Exato. Show. Então, eu comecei a trabalhar mais nele. A Amanda foi me dando dicas de como eu podia fazendo post para ele crescer e tudo mais. E fui fazendo. Sempre com muita paixão, porque era um assunto que me interessava. Eu sempre gostei de procurar restaurantes. Como eu disse, para mim, o restaurante, assim, a experiência que ele traz, eu acho que as pessoas se unem através da cozinha. Total. Sabe? Então, vamos ver a Você ir num vida. restaurante sozinho não tem graça. Pelo menos para mim, eu não tenho graça nenhuma. Quando eu tô sozinho, minha esposa tá viajando, ela trabalha, negócio, eu não tenho nem vontade de comer, sabe? Eu quero comer uma coisa por sobrevivência. Às vezes, pelo menos, eu preciso ritualizar sempre o momento da comida, da gastronomia. É uma cerimônia. Então, assim, eu não gosto que eu esteja comendo e venha alguém me trazer um problema. Sabe assim, Nossa, enquanto eu sim. estou comendo, eu estou É um comendo. momento. É, exatamente. Mas, por outras vezes, já várias vezes, eu fui sim sozinha já a restaurante, porque eu queria me inspirar. Que Então, legal. já levei livro no restaurante, sentei sozinha, fiquei lendo. Que E legal. isso acho que foram coisas que aconteceram, porque eu sempre não, né? Mas eu viajei já muito na vida sozinha. Aí você Então, obrigatoriamente tinha que viver esse. obrigatoriamente, assim, como o restaurante eu queria conhecer, ou eu ia sozinha ou não ia. Então, eu comecei a descobrir que indo nos restaurantes sozinha também era um processo de autoconhecimento, sabe? Então, eu me inspirava, eu pensava. Nunca foi, vou no restaurante só para me alimentar. Sim, sim, Era um entendi. momento. E tudo isso fui colocando lá no Table como uma forma de registrar e que as pessoas pudessem ir depois.
Na quarentena, começou a quarentena, começou a crise dos restaurantes, eu acompanhando, porque eu sigo muito restaurante, que eu também gosto de ver as novidades. E assim, chefe postando vídeo chorando, restaurantes assim que eram meus favoritos, fechando, e eu mandando Nossa, mensagem e não sabiam assim se iam conseguir abrir depois ou não. Eu fico até arrepiada de falar, não sei se dá pra nossa, ver. é triste, é triste. E aquilo, como eu amo esse mundo e conheço chefes e acompanho, ver aquilo me pegou. Me pegou, eu fiquei triste. Eu cheguei a chorar em vídeo que eu vi chefe chorando. Aí eu falei assim, a conexão que eu tenho com o restaurante, os momentos que eu tenho, acabou. Porque assim, ao mesmo tempo eu tava naquela, ok, fechou agora, mas será que eles vão conseguir voltar depois? Que é uma questão que essas empresas, elas não têm o fluxo de caixa que Sim, dá para sim. segurar tanto É, tempo. é o giro do dia a dia, né? Exato, eu falei assim, aquele momento sem expectativa. Aí eu falei assim, essa quebrou a conexão. Quebrou a conexão, comecei, fiquei mal. O restaurante que eu amo, o Figo. Esse Figo é um dos meus, o Figo é um dos restaurantes que eu mais amo, assim, pela energia. E assim, eles chegaram a postar que iam fazer delivery, mas não durou 2 dias. Nossa. Então, assim, chorei quando eu vi isso. Chegou a fechar o Figo? Fechou. Eu não sei se vai abrir depois ou não, ninguém sabe, assim. A informação que eu Nossa. tenho é que não ia abrir, mas eu rezo toda noite para que sim. Então, a Renata Vanzetto fez um vídeo também falando. Ela chegou a abrir delivery, fechou, e abriu, fechou. Então, aquilo realmente. Acho que a minha luz tá meio clara. E aquilo Boa, foi. beleza. Melhorou, né? E aquilo foi realmente. Pegou no coração, vamos colocar assim. Sim. Aí, a primeira coisa que eu comecei a fazer foi: vou divulgar quem tá fazendo delivery, para quem me segue e pedindo. Então, eu comecei a postar nos Eu stories. vi, Foi a primeira coisa assim: o que eu posso fazer para ajudar para esses ajudar. restaurantes? E para mim era muito gostoso, porque eu descobria lugares novos também, pedia, testava. E aquilo foi me ocupando também na quarentena, era algo que eu tinha prazer em fazer. Sim. E fui buscando e fazendo isso. Mas ainda assim era pouco, porque eu via que assim, não tá Não estava surtindo efeito a ponto de eles permanecerem em pés, né? exatamente assim, ainda não me trazia aquela conexão que eu tinha com eles. Aí eu cheguei a pedir para alguns chefes que estavam com o restaurante fechados, já falei assim, você não quer contar um pouco sobre essa história, sobre a história do seu restaurante? Porque aí a minha expectativa era, quando você conhece mais o chefe, quando abrir, eu vou querer conhecer Aquele, o restaurante. Então, eu queria aproveitar esse momento para ir divulgando essas histórias que muitas vezes eu pesquisava, mas você ouvir do chefe é outra história, né? é outra história. Então, comecei a fazer isso. E também comecei, como eu acompanhava muitos chefes, eu vi que eles estavam postando receitas, muitos postavam receitas. E aqui em casa, eu sempre amei cozinhar, até porque, assim, para mim é a união da casa, é um ato de carinho você cozinhar. Sim. E é mesmo, Embora cozinhar, você cozinha para os outros, né? Na maioria das vezes. Mesmo que você está cozinhando para você mesmo se alimentar, muita gente vai participar, tá em então é um ato volta, de carinho. é aquele Né? momento tá em volta. Tanto é que, assim, eu começo a cozinhar, aí eu já falo para meus irmãos, eles abrem um vinho, aí a gente já fica na cozinha. Eu Legal. acho que, assim, a cozinha é um ambiente da casa que une as pessoas. Embora cada um tenha seu quarto, cada um tenha... Na sala fica a TV, na cozinha tá todo mundo lá unido mesmo, conversando. E eu sempre amei cozinhar e estava acompanhando a receita de alguns chefes, mas vários momentos eles postavam a receita e aí eu não tinha o ingrediente, ou eu ia comprar o ingrediente e dava tudo errado. E aí eu falava Era assim, complexo, porque às vezes você tinha que comprar, você precisar de 50 gramas de alguma coisa e o pacote vinha muito mais. Complicado. exato. Aí eles falavam assim, a farinha de sei lá o que, de não sei aonde. Aí isso você não comprava no mercado comum, era no mercado Sim. específico. Aí, não, porque a carne tem que ser de sei lá o que, de sei lá onde. Aí não era no mercado. E assim, por mais que eu queria fazer a receita, mas eu não tava dando conta. E eu falava, meu, quarentena não tem condição de eu ficando em 1000 mercados atrás para poder fazer a receita. Aí já várias vezes eu comprava e aí tinha desperdício. Aí, numa bela segunda-feira à noite,
eu tive a ideia do que eu estou fazendo hoje, que é, e se eu convidasse o chefe para fazer uma live e eu organizasse o kit com todos os ingredientes já pesadinhos, tudo certinho, com os ingredientes que ele recomendasse. Então ele falasse, olha, o queijo é esse, você compra esse queijo nesse lugar, dessa marca. Com Tanto a de grama. curadoria, né? Você fez a montagem do kit com a curadoria do chefe. O chefe praticamente escolheu. Você Exatamente. só selecionou e... Nossa, minha luz tá piscando. Não, não tenho... Tá muito ruim? Show. Não, tá tranquilo. Enfim, aí tive essa ideia numa bela segunda noite. Do Impossível. nada, você falou, vou fazer um kit. Então, na verdade, assim, eu já tinha a ideia de fazer alguma coisa com o table, mas não sabia bem o quê. Uhum. E aí eu fui pensando, e aí falei assim, o que eu posso fazer para ajudar? Qual que vai ser o futuro da gastronomia? Pensei isso assim numa tarde. Eu falei, e se eu pudesse ter o meu chefe em casa? Eu falei assim, mas também não posso convidar ele para vir em casa de máscara. Sim. Mas foi com essa frase, assim, se eu pudesse ter o meu chefe favorito em casa. Aí eu, kits. Tive essa ideia numa segunda à noite. Impulsiva e super ansiosa que sou. Talvez sem muito planejamento. O que às vezes não precisa muito, porque quem planeja demais não executa. No caso, É isso que eu quero trazer para hoje, assim, que é uma coisa que muita gente coloca muita coisa do papel. Tem um caderno de planejamento e não aplica nada. E para um negócio então, no pequeno, Bia, caso, planejamento não é necessariamente tudo. Entendeu? Mas eu acho que assim, continua. vou chegar nesse ponto, assim, porque eu sou muito ansiosa. Eu sempre tenho ideias, mas eu não me contento só em ter ideias, e eu sou super ansiosa para ver se elas vão dar certo. Tanto é que, assim, trabalho de faculdade, eu sempre termino antes, porque eu quero ver como é que vai ficar. Eu sou meio ansiosa para ver o resultado. Ansiosa. E aí eu tive essa ideia na segunda-feira, e tinha um chefe que já ia fazer uma live no sábado. Aí na terça-feira peguei e mandei mensagem para ele. Eu falei, olha, eu tive uma ideia de um projeto Você aqui. já o conhecia? Vocês já eram amigos ou não? Eu conhecia ele, sim. Tá. Eu conheci ele há muito tempo por causa do Instagram. Então eu falava com ele por mensagem, né, Por no mensagem. Instagram há muito tempo. Assim, quando eu viajava, eu pedia indicação de restaurante para ele. Mas a nossa conexão era só pelo Só Instagram. online mesmo. Coincidentemente, assim, uma semana antes de começar a quarentena, a gente tinha saído para se conhecer pessoalmente. Que legal. Então, foi assim, foi ótimo. E aí, ele já ia fazer essa live no sábado. Terça, peguei e mandei a ideia. Falei, olha, tô pensando em fazer isso, é um projeto que eu tive pro Table. Você não quer me falar os ingredientes e a gente anuncia que eu vou estar fazendo isso? Ele topou. Falei, beleza. Perfeito. Aí ele me mandou os ingredientes, acho que sim, no final da terça-feira. Eu orcei quanto que ia ficar mais ou menos. E na quarta à tarde, a gente divulgou. A gente divulgou. E assim, aqui meio backstage, meu pai ficou meio assim. Porque ele ficava assim, não, mas a ideia é muito boa, mas como é que você vai entregar os kits? Aí, mas você mesmo. Aí eu falava, eu mesmo não vou entregar, né? Ele, como assim, você mesma? Você tem que mandar um rap. Eu falei assim, não, sabe? Ficou naquele Sim. apoia, não apoia. Meus irmãos apoiaram, mas ao mesmo tempo todo mundo ficava tipo, como você vai conseguir fazer isso? E onde você vai embalar e tudo mais? É legal isso aí, falar isso, porque o que aconteceu? Quando eu falei que eu ia sair do emprego que eu tinha, e que era um bom emprego para empreender, eu lembro muito bem, assim, de uma conversa que eu tive com o meu pai. Meu pai não me apoiou 100%, né? E hoje, quando eu olho para trás, eu consigo entender completamente que, na verdade, o papel deles foi justamente me proteger, porque, querendo ou não, eu estava saindo de uma coisa certa para totalmente incerta. Eu imagino teu pai lá, vendo você vender um monte de kit, falar, meu, você vai entregar, vai vir tudo pra trás Exato. de você. É mais uma proteção que eles têm, assim, né? Sim, assim, Com o desafio que a gente está abraçando, né? eu sei que meu pai, assim, super acredita em mim. Mas ao mesmo tempo, ele falava que essa maluca decidiu fazer kits no meio da quarentena. Ela não sabe se vai conseguir comprar o tanto que tá vendendo, entregar o tanto que tá vendendo, como é que vai embalar, onde que vai embalar. E assim, gente, tem que pensar que assim, tudo isso aconteceu em menos de uma semana. Sim. Então não foi tipo assim, eu vou comprar no Mercado Livre
uma sacola para embalar isso, vou sei lá o quê. E, ao mesmo tempo, a questão do design era muito importante para mim. Então, eu não queria entregar numa sacolinha de mercado. E aí, eu comecei a pesquisar essas coisas de embalagem. Então, a primeira embalagem, não deu tempo de eu comprar embalagem no Mercado Livre, por exemplo. Porque não ia chegar de quarta para sexta. A live ia ser no sábado. O que eu fiz? Quando que você anunciou, na verdade, assim, estou Eu vendendo? anunciei no começo da noite de quarta-feira. No começo da noite de quarta. Então, dois dias antes, assim, praticamente. 2 dias antes. 2 dias antes. Porque eu não imaginei que ia ser tanto. Tanto é que eu falei Porque, assim, olha, assim, se vendesse, vai lá, 5, 6, você ia fazer os kits e ir eu embora. falei assim, aqui em casa eu falei assim, se eu vender 10, sucesso. Sucesso. Testei, sucesso. E aí eu comecei, quando eu já anunciei, começou a vir muito. E eu, naquela felicidade, eu fui só aceitando. Mano, entrega. Eu quero um kit, tá bom, outro kit. E assim, uma coisa que eu tô aprendendo é a dizer não, assim, porque se vinham me perguntar, você pode entregar na sexta? Posso. Você pode entregar, sei lá o que? Posso. Você Pode pode. pegar aqui em Campinas? Posso. Posso. Dá um jeito. Não, é assim, tudo eu falava posso, posso, posso. E aí, quando eu fui ver, eu tava assim, com uma entrega sexta à tarde, outra entrega sexta no horário do almoço, e aí outra sei lá o quê, e tudo eu tinha falado posso. E você perde a escala por conta disso. Porque você tem que perde gerenciar caso a caso. É isso, porque assim, quando eu tive a ideia, eu falei, vou entregar tudo sábado de manhã antes da live, dá super tempo. Só que ao mesmo tempo eu não queria decepcionar as pessoas e falar não. E você abriu vários precedentes no começo, né? Isso. E aí, então, o que eu tava contando da questão da embalagem, eu não queria que fosse uma embalagem qualquer. O que eu fiz? Como não tinha nada aberto, eu peguei e desenhei para arquitetos e tudo mais, eu desenhei no DWG a planificação da embalagem que eu queria. Aí eu peguei e mandei imprimir a laser todas. E aí eu fui buscar, era numa casa, não era nem tipo, era uma casa que tinha uma impressora a laser lá. Impressora de corte a laser, e aí eu fui lá e busquei. Mas assim, e aí eu tive que colar tudo, e aí eu botei todo mundo de casa para trabalhar, e aí botei minha mãe para trabalhar. Então assim, enquanto eu estava fazendo na sexta-noite, terminando os kits, já era mais de meia-noite, eu comecei a fazer, assim, eram 6 da manhã, eu tinha acordado às 6 da manhã. Aí eu fui comprar as coisas, voltei para casa, tive aula. Você foi na sexta? Isso foi na sexta. Na sexta. Porque aí na quinta-feira, incentivada pelo meu pai, eu fechei as vendas. Eu falei, gente, não vendo mais. Porque já tava... Então você começou na quarta noite e já encerrou na quinta? Na quinta tarde. Quantas vendas você fez assim nesse período? 50. Nossa. Meu, na quarta noite você começou a vender, quinta tarde, o quê? Menos de 24 horas você encerrou com 50 vendas. Qual foi o seu ticket médio? A venda mais ou menos era de quanto? 100 e... Variava, né? Mais ou menos. Variava, assim. Mas mais ou menos, porque a média das pessoas estava entre 120. E ainda tinha o 120. vinho. Tinha um vinho, mas ficou entre 120, assim. Eu fui um dos clientes, né? E comprei o vinho. Foi. Que por sinal foi uma delícia o prato. Que bom. Mas, então, e aí o meu pai falou assim, Bi, ele começou a falar bem antes já para eu parar as vendas. Só que eu não queria. Eu falei assim, como é que eu vou falar? Eu sentia que eu tava decepcionando alguém e falar assim, não vou vender para você. E para mim... Mas isso aí, pensando empreendedoristicamente, digamos, isso é bom porque gera escassez. De certa forma, você deixa esse gostinho de quero mais pro próximo. Você já cria uma expectativa para o próximo kit. Mas ao mesmo tempo falava assim, como que eu já tô negando o cliente no primeiro? Antes de começar, né? Depois ele não vai querer, tipo, testar o segundo, porque eu já falei não para ele pro primeiro. Enfim, foi realmente na sexta de manhã. Um aprendizado. Comprei tudo. Eu voltei, eu tinha uma apresentação da faculdade para fazer. Aí, no período de manhã, eu fiz a apresentação da faculdade. Aí, eu continuei fazendo. Aí, coisas que eu não tinha planejado. E eu fui ver, por exemplo, tinha uma carne muito específica, que era o bacon, que chama o guanciale. E aí, esse bacon era fundamental e você não encontra ele no mercado comum. Obviamente, antes de fazer os kits,
eu tinha ligado em alguns mercados e falado, vocês têm guanciale? Vocês têm guanciale? Eu falei, consigo guanciale. Só que eu não sabia que cada mercado só tinha um guanciale. Nossa Senhora. E na sexta, quando eu fui comprar de manhã, chegando no mercado, vocês têm guanciale? Temos, mas temos um só. Eu, quê? Putz. Aí eu falei assim, mas quando que vai chegar outro? Ai, não tem previsão, tal. Aí eu, qual é o frigorífico que tem esse guanciale pra vocês? Aí ele, esse frigorífico aqui. Eu falei, beleza. Joguei no Google, nome do frigorífico. Liguei no frigorífico e falei assim, então, deixa eu explicar. Preciso de guanciale. Eles, a gente não entrega pra pessoa física. Física. Só jurídica. Aí eu falei assim, mas olha, eu expliquei minha situação. Aí ela, tudo bem, a gente vende pra você. Eu falei, beleza, preciso pra hoje. Ela, pra hoje não dá, porque a gente é do interior e demora 5 dias pra chegar. Aí eu peguei e falei assim, então, posso te pedir um favor? Pelo amor de Deus, me diz quais foram os últimos mercados de São Paulo que vocês entregaram guanciale. Me passa essa lista que eu vou ligar pra Que eu todos vou eles. atrás. Foi o que eu fiz. Ela me passou a lista dos últimos que eles tinham entregado guanciale. Liguei. Falei assim, você tem guanciale? Você tem guanciale? E consegui. Saiu recolhendo os guanciale da cidade Fui inteira. recolhendo guanciale da cidade inteira. Acho que Cara, acabou o guanciale agora. Essa história é sensacional. Por sinal, eu não sabia, não conhecia esses bastidores todos. Mas olha isso, gente. Olha isso. Ela, na verdade, quando a gente tem o espírito empreendedor, a gente faz chover no molhado, a gente faz acontecer, a gente, dá um jeito de fazer as coisas acontecerem de qualquer jeito. E muitas vezes eu falo isso, é uma das frases que eu sempre repito para todo mundo. Se algum momento alguém te oferecer uma oportunidade que talvez você entenda que você não está preparado para abraçar, mas sabe que você daria conta caso você consiga essa chance, aceita e depois se descobre como fazer. Porque muita gente preocupado com a entrega acaba simplesmente se boicotando. E quantas vezes apareceram coisas na minha vida, Bia, que eu falei, eu faço, aí lógico, com responsabilidade, com honestidade, eu digo, eu faço, e fui atrás. E fui atrás, e muitas vezes fiquei no prejuízo, mas o teste foi gigantesco. O que você fez é empreendedorismo puro, real. Você foi, você não tinha, você ligou no frigorífico e pegou a lista. Cara, você fez o negócio acontecer. O kit, para mim, analisando o prisma de cliente, chegou e eu fiz a minha comida. Então, cara, olha que da hora essa história. Por isso que eu falo, é um case. Eu acho cara. até legal a gente. Não sei se você se importa, mas assim. Não, nenhum. O kit deu um problema. O meu kit deu um problema. E assim, eu acho legal compartilhar essa história, porque às vezes as pessoas acham que é só. Só flores, né? Nossa, que fácil. Foi só o meu kit que deu problema? Foi. Graças a Deus. 50 kits, o meu que deu problema. O seu deu problema. Não, e assim, justamente o seu, assim, eu ficava, meu Deus, ele trabalha com empreendedorismo, o dele deu problema. Só que assim, ao mesmo tempo, vou chegar no problema do seu, mas por mais que ele tenha dado problema, eu acabei ficando feliz com como eu acabei resolvendo. E resolveu antes mesmo do tempo. Porque se eu quisesse participar da live, eu conseguiria. Então, exato. E assim, foi uma coisa que... Vou chegar lá, assim, até... Mas enfim, e aí, na sexta-feira, eu estava fazendo alguns kits e, ao mesmo tempo, entregando alguns kits. E aí, no meio dessa situação, algumas pessoas tinham falado, eu busco na sua casa. E aí, no dia, as pessoas falavam, eu não vou conseguir buscar, você consegue mandar? Eu falei assim, eu consigo, mas eu sou de Alphaville. Aí eu falava assim, mas então você pode pagar um frete. Porque, nos primeiros, eu tinha feito meio que o frete já incluído no valor. Hoje eu faço separado, são coisas que eu fui aprendendo. Legal. E aí ela, mas aí fica muito caro, e eu vou estar em São Paulo, no Itaim. Você consegue me levar? Falei que sim. Que eu falei que aí sim. Tem que ser a hora certa que ela tá lá. Por que é que eu falei que sim? Porque assim, eu não tinha condição de sair de casa. Falei no comentário da Amanda, ainda bem que foi com Fê. Sim, ainda bem que foi. Hoje eu penso, ainda bem que foi com Fê, mas queria ter. Preferia que não tivesse dado com ninguém. Mas foi da hora, eu achei legal mesmo. Eu achei legal. Vamos chegar lá, vou contar essa história. Só pra como eu tava fazendo 50 kits e aprendendo a fazer 50 kits, porque hoje eu já sei que eu preciso prever a embalagem de cada um direitinho
e que se eu embalar isso desse jeito vai dar errado, e que se eu tenho 2 tipos de queijo, eu preciso etiquetar qualquer qual para a pessoa saber. Eu falava assim, eu vou conseguir cortar o guanciale na quantidade correta. Não tem como você cortar na quantidade correta. Então, acaba indo um pouquinho mais, tipo, 3 gramas a mais. Então, 3 gramas a mais em 50, no final, significa que você ficou com menos guanciale do que você precisa. E foram coisas que eu não tinha previsto direito antes. Mas eu falei, vou resolver, não interessa, eu vou resolver. E sabe o que é legal? Assim, Bia, se talvez você tivesse falado assim, eu vou montar kits, tá? Eu vou transformar o Table for Five agora num negócio. Aí, na quarta-feira, quando você teve essa ideia, você começasse a planejar. Você ia abrir lá o teu PowerPoint e ia começar a fazer uma apresentação de slide, o seu plano de negócio. E aí você ia começar a prever tudo isso. Tentar prever tudo isso. Primeira coisa, você não ia conseguir. Porque essas coisas se aprendem na prática. Sim. Você só aprende na prática. Segunda coisa, você ia perder tempo demais. Então, imagina que você tivesse planejado isso por uma semana e tivesse aplicado na outra. Na semana que você estaria aplicando, caso você seguisse a história como você seguiu, essa segunda semana já seria uma melhoria da primeira, que você já tinha aplicado e colhido o resultado e aprendizado. Eu li um livro recentemente, chama Lean Startup, que fala sobre como você ter ideias, não só num negócio novo, quanto em negócios já existentes, que você pega um projeto e aplica. E a primeira, e eu acho que o foco principal disso, é colocar no mercado para testar. Sim. É colocar no mercado para testar, de forma mínima. De forma mínima. Você foi até arrojada em pegar 50, se desdobrou e conseguiu fazer. Mas, cara, a quantidade de aprendizado que você teve nessa uma semana, nesses 4 dias, você já criou todo o plano de negócio na cabeça, principalmente, praticamente. E qual é o valor disso? Você descobriu que tem mercado, você descobriu que as pessoas topam, você descobriu o que é bom, o que é ruim, você descobriu os riscos do negócio. Cara, isso é indiscutivelmente fera, assim. As pessoas precisam aplicar a ideia, parar de ficar planejando, blocos de notas, slides e um monte de coisa e não sabe o que... Sabe por quê? Acontece, por exemplo, eu errei nisso no aplicativo, eu tenho um aplicativo médico. A gente ficou desenvolvendo quase 3 meses, pagando desenvolvedor que custa 10 mil por mês. Uma aplicação super difícil lá, super complicada, porque a gente achava que ia ser o que ia resolver tudo. E quando a gente depois lançou o aplicativo, aquela aplicação, aquela função, era o que era menos usado. Resumindo, dá para eu ter lançado 3 meses antes sem aquilo. Mas não. No nosso PPT, no nosso PowerPoint, estava falando que aquilo era importante, mas quem disse é importante não é o cliente, pô. Exato. Eu preciso testar. E você só descobre isso testando. Testando. Hoje, o meu mecanismo de entrega não é o mecanismo de entrega que eu fiz no primeiro. Porque eu testei e foi dar errado justo com você. Sim. Porém, agora eu já aprendi que, assim, como eu estava fazendo tudo muito no impulso, eu falava, qual que é o endereço? Papapá. Agora não. Agora eu peço o endereço da pessoa, o nome de quem é para entregar, um telefone de contato caso não consiga entregar. A primeira entrega, tirando a sua e uma outra, eu peguei as 2 que eram mais longe de mim e testei entregar por Rappi. Todas as outras, eu que fiz. Mesmo meu pai no início falando que eu devia fazer tudo com Rappi. Mas por que eu queria testar? Porque se eu não testasse, eu não ia saber delegar a outra pessoa para fazer aquilo. Então, hoje... Entender as dificuldades. Você foi para campo para entender a dificuldade. Isso. Hoje eu não faço mais as entregas. Eu tenho uma pessoa maravilhosa que faz para mim. Só que assim, eu consigo, como eu testei nesse primeiro e vi as dificuldades, eu consigo facilitar o trabalho dele. Então, o meu papel hoje é facilitar o trabalho da pessoa que vai entregar. Eu converso Isso com é processo. Você já está pensando do lado empreendedor, você já está criando processo para o negócio. Por justamente já ter estado na ponta. Isso, eu acho que sim. Mas se logo do começo eu quisesse falar assim, vai ser rápido, eu nunca ia saber as dificuldades que a pessoa que está lá entregando vai entregar. Porque assim, uma história legal de contar. A minha primeira entrega desse dia, eu não encontrava o endereço de jeito nenhum. Eu estava com meu irmão, ele super me ajudou. A gente colocou no Waze e o Waze deu bem no meio de uma favela. E aí a gente chegou em... Pai, se você está assistindo, desculpa.
a gente chegou a realmente aparecer, tipo, o Waze tinha dado no meio da favela e a gente foi entregar, e aí não era lá, e aí a gente foi para outro lugar. Quando a gente chegou no outro lugar, era um condomínio, só que aí era um condomínio de vários condomínios dentro, então eu tinha que fazer cadastro para poder entrar nesse condomínio de vários condomínios. E eu Meu não Deus do tinha céu. tempo, porque eu tinha horário para entregar. Já tinha perdido tempo indo pro lugar errado. Já tinha perdido. Então, assim, eu perdi mais de uma hora nessa primeira entrega. Fora que isso é um desgaste emocional gigantesco, porque você já fica estressado. Exatamente. É. E assim, e aí foram vários problemazinhos que começaram a dar. E aí eu só tinha contato do Instagram da pessoa que tinha comprado, porque eu tinha feito tudo por Por direct. Instagram, Aí eu por mandava inbox. mensagem, ela não respondia. E aí eles não podiam aceitar a encomenda na portaria. Eu tinha que fazer cadastro, eu não tinha tempo. Então, assim, começou por aí. Sim. Mas eu estava determinada a aquilo dar certo. Então, falei, ainda tem horário para ir fazendo. E eu comecei muito cedo. Eu comecei às 8 da manhã. Eu tinha Então tinha até uma tempo, para né? terminar tudo. Aí os outros, as entregas foram sendo mais ok. Até que uma hora eu estava na Paulista e não encontrava o endereço de jeito nenhum. E aí, nesse momento, foi quando eu estava na Paulista, meu irmão tinha me deixado a pé para eu tentar encontrar o endereço que eu não encontrava. Foi quando você mandou a mensagem. Nossa, Porque sempre que eu entregava, eu mandava uma mensagem para a pessoa falando: olha, entregamos, ou tá estamos indo certo. entregar. Quando você falou assim: olha, Bia, eu acho que deu problema, e eu estava assim, no meio da Paulista, carregando um vinho, e assim, a Paulista vazia, só com. Tinha assim, alguns moradores de rua. E eu tava assim com muito medo, porque tá tendo algumas histórias de assim, como a galera Sim. não tá. E eu falei assim, ok, eu estou no meio da Paulista com morador de rua, cheio de comida e vinho na mão. E aí, nessa hora, eu recebi a sua mensagem falando que a sua entrega não tinha chegado. Aí eu fiquei, meu Deus, o que eu vou resolver aqui primeiro? Mas, enfim, o que aconteceu? Para quem não tá acompanhando, para quem não sabe, acho que só é você, sabe, Amanda. Como a do Fê era mais longe de mim, e eu perdi um pouco, rindo com isso. Eu falei assim, os que são mais longe de mim, eu vou mandar de rap, até porque eu já testo isso e vejo como é que acontece. Só que eu não coloquei o contato do Fê para quando entregasse, que eram coisas que eu não tô acostumada. Foi a primeira vez que eu mandei fazer uma entrega, então eu não coloquei o nome dele, eu só falei assim pro Rap, olha, eu preciso que você entregue isso com o maior amor e carinho nesse endereço. Pode ser. Aí eu falei, qualquer problema me liga. Eu liguei para ele no caminho, falei como é que tá sendo, fui acompanhando no aplicativo. Aplicativo. E no aplicativo deu, sua entrega foi entregue. Falei, beleza, sucesso. Tipo, eu tava com medo, mas quando eu vi que foi entregue, me deu um alívio. Desenrolou, né? Ficou tranquilo. E aí, depois de um tempo, o Fê me mandou mensagem falando que não tinha recebido. E aí eu tive que entrar em contato com o motoboy. Falando, o que aconteceu? Porque normalmente, assim, o que eu tinha na minha cabeça? Se ele tivesse chegado lá e não tivesse conseguido entregar, ou ele teria me ligado, falado, olha, não tô conseguindo entregar, ou ele não teria falado que estava entregue. Aí eu tentava entrar em contato com ele, no meio da Paulista, tentando encontrar o endereço. Então, assim, eu tava realmente, apesar de tudo, não calma, mas assim, mantendo a positividade de que, Sim, olha, que eu ia vou dar certo. resolver. A única opção que eu tenho para fazer isso é resolver. Não adianta eu ligar, xingar o motoboy, e não adianta eu pegar e sentar aqui e começar a chorar. Eu ainda tenho outras entregas para fazer. Então, eu peguei e fui, tipo, resolvendo. Aí eu entrei em contato com o motoboy. Aí, depois de muito ligar para ele pegou e falou assim, eu entreguei. Aí eu, moço, você não entregou. Mas tudo bem, se você não entregou, eu entendo. Só preciso que a gente veja o que faz. Ele, eu joguei fora. Aí eu falei assim, mas tinha um vinho além da sacola. Você jogou o vinho fora também? Por que aconteceu? A sacola eu tinha kit extra. Porque eu tinha feito caso alguma coisa desse errado. Desse problema. Mas eu não tinha kit, eu não tinha vinho extra, porque era um vinho caro. Então eu Sim. não tinha comprado. Então eu precisava que, no mínimo, ele me devolvesse o vinho. E aí ele, não, o vinho tá comigo ainda. Aí eu falei, então, por favor, que você consegue fazer a entrega do vinho? A sacola eu mando outra, daqui eu tenho extra.
e, e aí eu te pago, você me passa seus dados, eu te pago, e a gente resolve isso e fica tudo perfeito. Ele, beleza. E aí ele sumia e parava de responder. Aí eu falava assim, esse Já cara é era. Pegou o vinho. é Perdi bom, o vinho. né? Bom. E aí, então eu falei assim, o que eu vou fazer? Vou ligar para a mulher do vinho e tentar comprar outro vinho. Só que ao mesmo tempo, eu ligava para ela e ela também demorava para responder. E eu estava terminando as outras entregas e eu tinha que voltar para casa e mandar a outra, né? O outro kit. No final das contas, com muita paz. E o que eu fiz? Eu tinha também outra pessoa que eu tinha mandado com o Rappi. Então eu quis conferir se tinha chegado. Então eu liguei para o Rappi para esse, eu mandei mensagem para a pessoa, perguntando se recebeu e tudo mais. E no final das contas, consegui enviar outro vinho e enviar o kit extra que eu tinha. Então eu consegui resolver a situação. Comigo você enviou outro vinho? Não, consegui recuperar. Conseguiu recuperar, né? Consegui recuperar. Eu não sei como eu consegui recuperar, porque assim, tava muito difícil. Só que eu realmente. Eu acho que nessa situação, eu já passei por várias situações lidando com isso, do tipo, já fiz alguns kits depois desse. Então, às vezes, eu combino com o fornecedor que ele vai me entregar até tal horário para dar tempo de fazer os kits, e ele não entrega e tudo mais. Acontece muito, A importância de você ter bons fornecedores garante o sucesso do seu negócio, porque não adianta você ter boa vontade se os fornecedores não contribuem, senão não adianta nada. O que eu estou aprendendo é coisa que há um ano atrás, a Amanda vai saber dizer isso com certeza, a lidar com pessoas. Eu sempre tive muita dificuldade em lidar com pessoas, porque eu sempre fui muito... eu sempre tive muita opinião, vamos colocar assim. Então, eu achava que, é um absurdo você atrasar a entrega. Eu não sabia me posicionar isso de forma com que, assim, é um absurdo. Você era ferro e fogo, digamos assim. E ser assim, realmente, pensando em pessoas, é complicado, porque não vai. Se você tivesse surtado com o motoboy na primeira vez que ele te atendeu, você teria perdido o vinho. Exato, eu teria perdido o vinho. Por isso que o controle emocional é fundamental. Tanto é que, assim, isso tá sendo um dos meus maiores aprendizados nessa experiência. Isso, e assim, não faz nada sozinho. Então, nesse sentido, eu tô aprendendo a ser humilde, não a humilde de tipo, eu não sou boa, não isso, mas humilde de assim, ninguém faz nada sozinho. Eu não estaria tendo sucesso, eu não tenho problema em falar que eu estou tendo sucesso hoje. Eu estou e tá mesmo, né? Mas eu não estaria tendo esse sucesso se eu estivesse fazendo tudo sozinha. Isso para mim é claro hoje. Tanto o apoio seu, da Amanda, das pessoas que compram, dos chefes que confiam. Tudo isso é super importante para eu estar conseguindo fazer o que eu faço hoje. Não existe eu fazer isso sozinha. Não teria como. Então, nesses momentos de adversidade, na minha vida pessoal, normalmente eu sou mais explosiva. Então, eu tô aprendendo a ser mais... Ok, resolver a situação. Eu sei que você atrasou, mas qual a solução que você me dá? Porque eu não quero decepcionar meus clientes. Então, queria que você me ajudasse a não decepcionar os meus clientes. É louco isso que você está falando, porque parece para quem não vive isso, talvez não esteja entendendo, mas é possível fazer essa dicotomia de você pessoal e você profissional, né? As pessoas normalmente elas são às vezes diferentes. Apesar de eu não acreditar que são totalmente diferentes, porque são sempre a mesma pessoa, não tem o que falar. Mas, muitas vezes, o Felipe profissional era uma persona que eu criava de alguma coisa que eu ainda não era, mas queria me tornar, e agia daquela forma. E, de certa forma, agindo dessa forma, eu conseguia executar as coisas dessa forma. E conforme as coisas iam acontecendo e dando certo, eu percebia que isso funcionava. E acabava trazendo esse aprendizado do lado profissional para o lado pessoal. E isso simplesmente fazia parte. Foi uma das coisas que eu até tive falando com a Amanda na live que a gente fez. Eu assisti. Esqueci, você meio que absorve esse conhecimento que você tem. E é muito louco, porque é exatamente isso. E o mais legal de tudo isso, de acompanhar o Table for Five lá, quando você começou a postar os pratos e aí transformar isso num negócio, testar, fazer o seu MVP, como você falou, foi uma coisa meio intuitiva.
Cara, basicamente o seu MVP foi criado porque você, vendo a situação dos restaurantes, identificou um problema e o seu foco não foi ganhar dinheiro, foi resolver esse problema. E quando você começou a resolver esse problema, tentar achar forma de resolver esse problema, foi aí que o negócio se criou. Porque um negócio bom só dá certo quando você resolve um problema, senão, não adianta. Vai servir para quê? Eu acho legal... desculpa. Pode falar. E o mais legal é quando eu vi nesse final de semana que você foi pra Band, cara. Você viu? Caramba, a Table for Five, a Band, como que funcionou isso? Como que foi essa história? Foi... Por sinal, rapidinho, Bia, nossa live vai acabar, a gente começa a outra só para finalizar o assunto. Tá bom. Porque faltam uns 3 minutinhos para acabar, mas conta a história da Band aí. Como que foi a Table for Five indo pra TV, cara? A história da Band, eu vou falar sobre 2 coisas que você falou sobre isso. Uma é essa questão de você ser diferente. Eu acho que eu vejo hoje que a maior diferença é que no Table eu quero que as coisas deem certo. No meu pessoal, eu quero manter um pouquinho do ego ainda. Então, assim, normalmente se eu estivesse numa discussão, eu ia querer ter razão. No caso do Table, com a discussão com o fornecedor, eu não quero ter razão. Eu quero conseguir o alimento da minha casa no tempo certo. Puta, que top. Isso aí, exatamente isso. Falou tudo. Porque a gente não precisa ter razão. A gente não precisa ter razão, a gente tem que fazer as coisas darem certo. Então, isso é ego, querer ter razão é ego. Exato. E assim, é errado você atrasar a entrega? É errado. Mas eu não quero ficar discutindo isso com você. Eu quero que você me entregue o mais rápido possível. E erros acontecem. Uma das coisas que o pessoal fala bastante nesse universo de startup aí sobre MVP é que se você não tem vergonha do seu MVP, ele nasceu tarde. Olha que viagem. Se você não tem vergonha dele, é porque você demorou tempo demais para que ele ficasse bom o suficiente para deixar de ser MVP. MVP é algo simples que vai para o mercado testar de forma inacabada ainda. Sim, e assim, eu tenho plena consciência de que ele está inacabado, porque a cada edição que eu faço, você melhora. Eu tenho que mudar alguma coisa, porque eu recebo esse feedback. Essa sexta-feira que a gente fez o de carne, eu nunca tinha feito com carne ainda, e eu estava muito receosa em fazer de carne. Então, eu achei melhor fazer poucos, mas garantir que ia dar certo e ver como é que é a dinâmica de carne. Teve um que a gente fez de ravioli, e que o ravioli era fornecido pela chefe. Foi uma experiência diferente também, que eu já vi se isso funciona ou não funciona. Para ir testando. Você vai mensurando, né, o que funciona. Coisas assim que eu fui colocando. Hoje, agora, na hora sempre que eu pergunto o telefone, eu pergunto o nome de quem para colocar a entrega. Quando tem produto perecível, eu aviso a pessoa, olha, foi entregue. Porque aí a pessoa tem que colocar na geladeira. Já tem que tirar. Agora eu coloco um recadinho falando, olha, assim que receber, coloque os alimentos que são refrigerados na geladeira. Coisas que para mim eram óbvias, mas eu fui testando e não é óbvia para quem recebe, porque a pessoa não sabe o que tem dentro. Exato. Às vezes ela espera para abrir no momento da live. Isso, e aí nisso a manteiga já derreteu, a carne apodreceu. Então são coisas que eu vou testando. Ainda não mexi com peixe, mas eu quero mexer. Então o que eu fiz? Comprei uma caixinha de isopor. Aí eu vou testar como é que funciona a caixinha de isopor. São coisas que eu ainda tenho que ir aprimorando. Você está testando na prática, porque você poderia criar todo esse planejamento de como trabalhar com peixe no PowerPoint. Mas, cara, nada melhor do que a prática. Para talvez o peixe chegar tudo estragado, você precisa devolver o dinheiro de todo mundo. E tudo bem. E assim, se eu fizer e que eu tenho que devolver o dinheiro de todo mundo, eu não tenho esse medo. Exato, tudo bem. Eu devolver o dinheiro de todo mundo, mais fazer do que não fazer. Senão eu vou ficar sempre com medo de trabalhar com peixe e nunca vou trabalhar com peixe. Cara, todo mundo tem que ouvir o que você está falando agora. Porque é isso, você tem que colocar um negócio para acontecer. Cara, Bia, eu tinha um negócio na minha cabeça no começo da minha empresa, que enquanto a gente era pequeno, eu conseguia controlar tudo. Tudo passava por mim. Eu era controlador, eu sabia tudo que estava funcionando, os processos, os clientes. Em determinado momento, quando a gente construiu processos na empresa, eu comecei a descobrir que a gente tinha vendido para a TV Globo depois de o negócio ter sido entregue. Eu falava, nossa, mas eu nem sabia. Começou a passar por mim, a empresa começou a funcionar sem eu estar presente. Isso começou, ao invés de ser uma coisa que eu começasse a gostar, eu comecei a ficar inseguro por conta disso. Por ego, por controladorismo. Ego Mas na verdade o que estava acontecendo era a melhor coisa do mundo, mas eu não sabia.
E aí, nesse momento, nesse processo, enquanto eu tinha controle total do que estava acontecendo, as reclamações eram muito fáceis de serem gerenciadas e mitigadas naquele momento. E depois disso, quando começou a acontecer um processo um pouco mais automático, começou a ter problemas, o que acontece em qualquer empresa. Vai acabar a live em 5 segundos. Eu vou abrir outra, tá, Bia? Valeu. Voltem aí, gente. Vamos lá, pessoal. Continuar o assunto sobre MVP. A gente estava falando de MVP, como lançar a tua ideia, tirar do papel, tirar a sua ideia do PowerPoint e ir para um negócio de verdade, transformar isso em uma empresa, que eu acho que é o que todo mundo busca. E aí, Bia, voltando. Aí, voltei. Né? Então, continuando o que a gente estava falando, né? Quando a empresa começou a crescer, eu comecei a ficar desesperado, de certa forma, porque estava saindo do meu controle. E aí começaram a chegar clientes reclamando sobre o processo, que deu problema e tudo mais, e eu ficava desesperado, porque aquilo começava a ser uma coisa que não era o que eu queria. A minha empresa começou a ter reclamação, começou a ter coisas dando de problema. E foi um trabalho muito grande que eu precisei fazer na minha cabeça, de mindset, além de tudo, para entender que problemas são normais. Né? Tanto é que o Reclame Aqui, uma das métricas dele de se o negócio é bom ou não, não é a quantidade de problemas que aquela empresa tem, e sim o índice de solução que ela traz. E é isso que mudou minha vida quando eu comecei a analisar e comecei a ficar frenético em escalar. Que é justamente o que aconteceu contigo. Isso. Mas é verdade, é o nível de solução. Então, quando já aconteceu problemas, assim, muito grandes na minha empresa, processuais, operacionais, coisas que acontecem normalmente. E toda empresa que começa a crescer vai ter. E quando o problema acontece, sabe qual é o papel que a gente toma? A gente tem um setor, hoje a gente tem ISO 9001, tem um setor de qualidade, tem uma série de setores que amparam isso. Mas a ação que a gente toma é não fugir do problema. A pior coisa de eu, no papel de cliente, quando não recebo meu kit, sabe qual seria? Ligar para a Bia e ela não atender o telefone. Aí eu ligo de novo, ela não atende. Aí eu descubro que ela já sabe que deu problema e ela começa a fugir do problema. E, sinceramente, parece louco a gente falar disso, mas existe muito pessoas que fogem do problema e te desamparam como cliente. Então, foi onde eu comecei a analisar dessa forma. Quando dá problema, eu ligo para o cara, eu sou um dos caras a dar a notícia. Quando o problema acontece, eu falo lá para a minha equipe. A gente tem que avisar o cliente que deu problema e não ao contrário. Às vezes, ainda assim, a gente não consegue, né? Mas é assim, ó, deu problema, se dá para eu resolver, estou resolvendo, fica tranquilo, eu vou resolver, como aconteceu contigo. Uhum. Às vezes, Bia, se você não tivesse kit, o que te soluciona? Tipo, você ficou sabendo de um problema que deu com você. Eu acho importante falar assim que já aconteceram vários problemas. No meio do caminho, né? Que nem chegaram no cliente. Exato. Que nem chegaram, ou que chegaram e às vezes chegou e o problema só foi visto pelo cliente. Que bom que chegou, perfeito. O pessoal elogiando, viu? Fico muito feliz. Mas assim, às vezes o kit sai daqui de casa perfeito e chega na casa do cliente e eu não sei que não chegou. Então já recebi feedback de problemas. E quando eu fiquei sabendo dos problemas, me dá uma tristeza muito grande, porque assim, eu trabalho com muito carinho para entregar a melhor experiência possível, mas como ainda estou aprendendo, existem problemas que fogem do meu controle. E aí eu fico muito chateada quando isso acontece, mas isso não significa que eu fale para a pessoa, isso não foi culpa minha, ó, foi do fulano. A culpa sempre é nossa, né? Responsabilidade para mim, sempre. Por mais que isso me parta o coração, de saber que assim a pessoa tinha uma expectativa, mas eu sempre falo, olha, me desculpa, realmente foi um problema, aconteceu isso, vou utilizar isso para melhorar. E já melhorei várias coisas. Muitas coisas ainda nem sei que estão acontecendo problema, mas vou melhorar. Você vai descobrir no decorrer? Vou descobrindo. Mas assim, eu acho que às vezes as pessoas têm a ilusão de ver só o sucesso e falar, nossa, olha isso, a Bia tá vendendo 50 kits em 24 Nem ver os horas. bastidores, Ou então assim, é fácil fazer isso. É muito complexo fazer. Só que como eu faço determinada a entregar um resultado bom, isso... Você está focado no objetivo, de fazer acontecer. Tanto que assim, acho que quando acabou a última live, eu vi que alguém tinha perguntado sobre como você sabe em que área seguir.
se é por mercado ou por paixão. Eu só me proponho a fazer coisas que eu sei que eu tenho 100%, que eu vou doar 100% de mim para fazer. Se eu sei que eu vou doar 50%, que eu não me proponho a fazer. Porque eu sei que, para mim, eu me A paixão entrego. tem que vir na frente. A paixão tem que vir na frente. Mas É. isso não significa que seja, putz, paixão por gastronomia. Até porque eu faço com a mesma paixão no Architecture Hunter, que é Sim. arquitetura, que não tem nada a ver com gastronomia. Então, eu acho que o importante não é se é vidros, ou se é arquitetura, ou se é comida, ou se é mercado financeiro. Desde que seja algo que você está disposto a se doar Pra fazer. 100%. Então, Então, hoje... Pode falar. Pode falar, Bia, desculpa. Assim, eu não sei quantas horas por dia eu trabalho. Até porque às vezes eu falo, isso é um trabalho? Porque eu faço com tanta paixão. E assim, se eu tô tomando banho, eu tô pensando em como resolver um problema. E se eu acordo, eu já estou pensando em resolver um problema. E eu não consigo, assim, ir na academia sem estar falando, putz, quando eu voltar eu tenho que fazer isso. Mas tudo bem, porque eu gosto disso. Então, talvez eu trabalhe o quê? 24 horas por dia, porque até tô sonhando em soluções. Mas é o tipo de coisa que eu não paro para contar. Porque faz parte do teu dia a dia, é o que vai te faz parte da mover, minha é o que vida. vai... Exato. Cara, existem pessoas que chegam em mim e falam assim, cara, em que área eu empreendo? Eu não sei qual é a área que eu sou apaixonado e tudo mais. E muitas vezes, a pessoa que tem muita vontade de empreender, ela tem vontade de fazer coisas acontecerem. E não necessariamente fazer coisas de gastronomia acontecerem, ou coisas de vidro, coisas de arquitetura. Então eu sou um dos caras que, assim, eu sou apaixonado pelo empreendedorismo, eu estou ligado em tudo. Qualquer mercado que eu vejo que tem um problema, eu já penso em solução e como resolver. E isso foi uma das coisas, Bia, que em determinado momento da minha vida profissional me fizeram perder muito foco. Porque começaram a chegar muitas... Eu recebo proposta de sociedade a todo momento. Assim, não que eu tenha... Eu seja bom ou coisa do tipo, mas não, é porque eu acho que quando você começa a colocar uma energia de iniciativa e acabativa, que muita gente tem muita iniciativa e pouca acabativa, quando você começa a colocar essa energia para frente, as pessoas começam a ver que as pessoas querem estar perto de você de uma certa forma. Uhum. Então, eu recebo e recebia muitas oportunidades, né? E qual é a diferença do Felipe de hoje e do Felipe de antigamente? O Felipe de hoje filtra, porque eu sei que eu tenho um objetivo, um foco que eu preciso seguir. E antigamente, toda boa ideia que chegava para mim, eu aceitava. Chegou a ponto de eu ter 10 empresas ao mesmo tempo, fazendo 10 coisas diferentes. E era uma coisa de louco, eu não conseguia dar conta de nada. E todo negócio que eu estava, sinceramente, me fazia sentido. Eu gostava de empreender com marketing, eu gostava de empreender com aplicativo, eu gostava de empreender com curso digital, com publicidade, eu gostava de empreender com tudo isso, porque eu gostava de empreender, não necessariamente um ramo específico. Né? Eu gosto de, assim, ideia todo mundo tem. Eu tenho ideia toda hora. Se você conversar 5 minutos com a Amanda, você vai sair com 20 ideias na cabeça. Só que, assim, a ideia não me contenta. Eu me empolgo com a ideia, mas para eu ficar feliz, eu preciso ver ela acontecendo. Aplicar, exatamente. Então, e assim, enquanto você tem essa necessidade, acho que vem de dentro mesmo, isso de tipo, eu preciso ver isso acontecendo. Eu preciso. E quando você quer ver isso acontecendo, meio que vira natural da sua vida fazer aquilo acontecer. E ideia hoje em dia não tem valor nenhum, sinceramente. Ideia não tem valor nenhum. Com essa época de internet, globalização, todo mundo. Dificilmente você tem uma ideia 100% original. E eu acho que Às vezes é uma ideia que você teve, só que você descobre que já tem na China, que já tem em algum lugar. Nunca vai ser uma ideia 100% original. A diferença dos que fazem sucesso para os que não fazem é a aplicação dessa ideia. É prática, é ação, que é o que você fez aí no Table for Five. Tanto é que, assim, no começo, até hoje ainda assim, mas assim, eu tinha muito medo de roubar a ideia. Eu falava assim, mas e se alguém roubar a ideia? Eu não vou contar. E se alguém roubar? E assim, eu já vi várias pessoas que provavelmente não conhecem o Table e vi agora fazendo coisas parecidas. E assim, tá tudo bem, porque assim, o meu objetivo é realmente aproximar a gente dos chefes e ter essa experiência. E com isso, consequentemente, estou criando meu negócio. Exatamente, é isso aí. Mas eu acho que isso vem na frente, assim, o propósito. Então, eu acho que não tem... A ideia realmente não vale nada, desde que
Você precisa fazer ela acontecer. Sim. Quando Senão, a eu já gente... tive tanta ideia nessa vida que eu ia estar bem rica, viu, É, Silvia? exato. Não, mas é exatamente isso. Quando a gente tinha uma empresa a gente tinha uma fábrica de software. E aí, quando a gente trabalha com software, vem pessoa e a gente desenvolve isso para fora. Então, vinha várias pessoas que tinham uma ideia de um aplicativo ou de um software e queria que a gente desenvolvesse. E quando a gente entrava na sala de reunião, o cara tinha que explicar a ideia dele para a gente. E o cara, às vezes, vinha com um advogado, vinha com contratos de confidencialidade e tal. E a gente assinava, obviamente. Mas, cara, quantas milhões de ideias que eu. Quantas milhões de ótimas ideias que eu não assinei um contrato de confidencialidade e que estão lá, só naquele contrato. Um planejamento, um plano de negócio, um documento explicando como que vai funcionar cada tela e no final não aplica. Então, cara, ideia não serve para nada. Ideia é nada hoje em dia. E assim, É às vezes, aplicação. óbvio, eu estaria mentindo se eu falasse, eu não tenho medo que copiem. Às vezes vem esse medo. Mas aí, quando eu tô naquele momento no ápice da loucura de estar fazendo, eu falo assim, ninguém vai conseguir fazer isso do jeito que eu tô fazendo. Porque assim, para fazer do jeito que eu tô fazendo, além de você ter que se dedicar, você tem que ter paixão. E a paixão pelo table, só eu tenho. Assim, Sim, é uma coisa exatamente. que... E quando você fala de MVP também, é legal muitas vezes você falar que você está rodando o seu MVP. Para algumas pessoas, claro. Porque senão também fica... Porque existe todo um movimento de early adopters, de pessoas que gostam de testar MVP tipo, são pessoas que gostam de participar desse processo. Muito. Então, por exemplo, quando você lança um aplicativo, esses usuários iniciais, sabendo que esse aplicativo está começando, eles fazem questão de aconselhar. Eu acho que você poderia fazer aqui. Eles gostam. E são grátis. São pessoas que fazem isso gratuitamente, pelo movimento. Então, é muito legal ver isso. E eu acho que o Table for Five cara, é real, porque você tirou uma ideia, um Instagram que começou há pouco tempo, de um Instagram para um negócio. Você já está lucrando com ele ou ainda você está breakivada? Como que tá? Já está lucrando? Tô. Olha, já breakivou? Olha Eu isso, tô. cara. É assim, obviamente, não muito, porque assim, realmente, o meu objetivo hoje é testar o projeto e trazer essa conexão com os chefes. Então, eu não quero hoje ganhar dinheiro em cima disso, até porque estamos num momento de muita instabilidade. Então, pode ser que quando acabar a quarentena, esse modelo não funcione. Mas eu adapte esse modelo para outra coisa do que vai ser no futuro. E que não faz, e não tem problema se não funcionar, porque você vai ter que ir trazendo novas ideias. Sim, E com essa filosofia de aplicação e teste, vai voar. Mas assim, por que eu tô lucrando, mas não muito? Porque hoje eu preciso ter um lucro, que obviamente eu não estou usando para mim, mas porque eu quero investir em formas de facilitar o pagamento das pessoas, de toda essa logística. E que assim, a parte de precificar está sendo um desafio para mim. Então, tem kit que de fato eu ganho, tem kit que não. Tem kit, acho que nenhum eu fiquei no prejuízo. Mas assim, no primeiro foi muito legal, assim. Eu primeiro recebi de todo mundo e depois investi. O que é um modelo muito bom, porque Perfeito. sou de administração. Quando eu testei e falei, ok, tem público, as pessoas gostam, eu falei, então tá na hora de eu investir. Isso é uma preocupação também que eu sempre tive. Eu sempre falei, quero ter um negócio. Então, quando eu comecei a ganhar meu dinheirinho de estágio, eu nunca gastei. Eu sempre investi ele, porque eu falei assim, quando chegar o momento, eu quero ter esse dinheiro para investir. Eu achava que ia ser um escritório de arquitetura. Errei. Mas eu falava assim, eu quero investir esse dinheiro em alguma coisa. Então, eu tinha um dinheiro guardado já, que foi o que eu utilizei para comprar embalagem. Um investimento inicial no negócio, né? Mas assim, o investimento eu tinha guardado muito mais do que de fato eu preciso. Mas ele tá lá, porque se eu quiser criar uma plataforma, alguma coisa... Você tem caixa. Eu tenho esse dinheiro. Então, são coisas que eu acho importante você ter esse cuidado. Mas, realmente, hoje, o meu objetivo, hoje, com o que eu estou fazendo, é testar. Testar, ver o modelo... Para mim, é muito importante que seja um modelo de negócios interessante para o cliente que está fazendo e para o chefe também. Então, hoje eu tenho essa preocupação. E para Table. E para Table.
Mas eu acho que, assim, consequentemente vai ser para Vai ser para table, você. assim. É. Porque o meu objetivo hoje é trazer experiências gastronômicas. Então, para mim é muito importante que para o chefe ele conheça, tenha essa relação com as pessoas. Então, os restaurantes estão fechados, mas isso não significa que ele tem que ficar na casa dele, trancado, chorando. Então, Exato. crie essa relação com seus futuros clientes, porque eu garanto que os chefes que eu estou trazendo hoje, dos restaurantes que eu estou trazendo hoje, vai ser o primeiro lugar que as pessoas vão quando abrir, que estão fazendo em casa. Exato. Assim, Concordo. se hoje você recebe o seu chefe, esse chefe na sua casa para cozinhar com você, quando abrir, você vai querer conhecer o Vai querer restaurante. lá. Até para comparar teu prato com o dele. Também, também. Então, assim, para mim é muito importante que tenha essa sintonia entre conexão, que foi como tudo começou. Eu estava sentindo falta dessa energia que o restaurante me trazia, sempre quis fazer com que mais pessoas pudessem sentir essa energia e indicar os restaurantes. E acho que nesse momento de quarentena, para mim, está sendo uma delícia que a gente reúna na cozinha. Exato. E como que foi essa migração? Como que a Band te achou? Você fez essa iniciativa de demonstrar o teu projeto para eles? Ou eles te encontraram? Foi indicação? Como que foi esse processo aí? Eu vou contar em primeira mão Olha? duas histórias. Porque, assim, a Band foi uma emissora que eles entraram em contato. Que legal. Só que tem uma outra que vai sair essa semana. Que eu dei Caramba. meu empurrãozinho. Caramba, então essa live aqui ela já está muito valorizada, porque, você já saiu na Band. Agora vai sair em outra emissora, meu. Na verdade, essa não vai ser de TV, né? Vai ser impressa. Legal. Só não tô falando nada porque eu não sei como é que funciona isso. Vai que eles mudam a pauta também, eu falo que vai sair e não sai. Mas não precisa falar não, tranquilo. Mas esse, eu dei mais meu empurrãozinho. Eu sabia que tinha uma editora que acompanhava o Table, assim, seguia o Table. Só que eu não sei se ela estava vendo, porque, assim, às vezes não é todo mundo que te segue. O alcance do Instagram não mostra para todo mundo. E aí, o que eu fiz? Oi, tudo bom? Deixa eu te falar, eu queria te contar um projeto que eu tô fazendo. Funciona assim, assim, assado. Eu queria só te apresentar. Peguei e mandei, assim, por DM. Ai, Bia, que interessante. Me chama no WhatsApp e me conta melhor. Então, esse eu dei meu empurrãozinho. Só que isso eu dei logo no começo, assim, faz 3 semanas. E aí, semana passada, me mandaram mensagem perguntando mais sobre... Legal. Então, assim, eu dei mais... É isso. O empreendedor, no começo, você está fazendo vários papéis. O papel que você fez, praticamente, foi de uma assessoria de imprensa. Né? E é isso. O empreendedor não tem todo mundo para fazer por você. Então, você tem que fazer tudo. Eu já sou o caixa, o financeiro... O caixa, o financeiro, o delivery... A assessoria de imprensa, entendeu? É isso. Quem faz o design, quem convida os chefes, quem faz isso. Porque, assim, às vezes não está sendo fácil também você combinar com o chefe o prato e aí vai atrás dos ingredientes. Para mim é muito importante que seja exatamente os ingredientes que o chefe recomenda. Então eu preciso que ele me passe a lista e quando for no mercado eu preciso confirmar todos os ingredientes com ele. Você quer fazer uma tradução literal do prato dele, né? Pô? Senão vai ser só uma receita em casa e qualquer coisa do tipo. Assim, eu não quero que seja eu não quero que o Table seja um delivery de mercado que você vai e compra. Sim. Eu quero entregar realmente essa experiência, essa conexão com o chefe, de você receber o chefe na sua casa e fazer o prato com ele. E sinceramente, eu participei do seu primeiro projeto. E é muito legal. É muito legal. Primeiro, assim, eu sou uma pessoa também que gosto bastante dessa pegada de design, essa pegada visual, que você se preocupou muito. O cuidado de você abrir embalagem, todos os itens etiquetados, foi perfeito. E sinceramente, foi muito legal. Não há nada como você acompanhar uma pessoa cozinhando, mesmo que você não saiba cozinhar, fica gostoso o prato, porque tá tudo certinho. Tá na porção. Quando ele falava, põe o queijo, eu só pegava lá aquele triangulinho que você mandou, virava e pronto. Então, tipo, já tava pronto, tava tudo certinho. Eu coloquei o queijo no prato, peguei lá a pimentinha, amassei. Então, não precisei ficar fazendo nada, eu só acompanhei o chefe e fiz o negócio acontecer. E o prato ficou uma delícia. Exato, é assim, você fica eu falei pra minha esposa, eu falei, deviam ser pedido outra porção para repetir isso aí, porque...
eu fico muito feliz de ouvir isso, porque assim, realmente eu quero que seja só a parte boa de você cozinhar. Porque quem nunca foi no mercado com a receita, aí tava escrito lá, farinha. Aí você fica tipo, tem farinha de mandioca, farinha de milho, não Pode sei o que, crer. dessa data, papapá. Você conseguiu pegar custa o 50 reais, daqui a cozinhar. 10, você fica tipo, mas vale a pena eu comprar de 50 reais ou de 10 tá bom? Você fez Então, isso. Você extraiu a parte chata. Você tirou a isso aí parte vai chata. Ficou só a parte e legal. pesar, sabe? É muito chato pesar. Sim. Então, realmente, assim, toda essa parte de seleção, você vai receber o que você precisa e vai preparar como se fosse um chefe. E, assim, você percebeu, vou perguntar aqui, né? Você não percebeu que faz diferença a qualidade dos ingredientes pro resultado? Total. Se você tentar fazer o mesmo carbonara com queijo X do mercado Não ou vai sem ficar ser bom. guanciale, não vai ficar igual. E outra, eu fiz até uns videozinhos, né, que eu editei lá cozinhando e coloquei aqui no Além do CNPJ, justamente para falar do empreendedorismo por trás. Eu não conhecia esse bacon lá, que eu esqueci o nome, como chama? Guanciale. Guanciale. Também não. E até na hora que eu tava falando, eu falei, meu, é um bacon com outro nome que eu não lembro o nome real. Cara, aquele bacon, não sei se foi o jeito que ele preparou, se é exatamente esse tipo de bacon. O meu ficou crocante, mas ficou macio por dentro, ficou uma delícia. Eu falei pra minha esposa, a gente tem que comprar mais disso aqui, porque ficou uma delícia. E o Essa fato de coisa. você aproveitar a gordura dele para colocar no prato, cara, é fora de série. É realmente um prato de chefe que você faz em casa. Não tem como. É uma coisa que a gente não está acostumado a cozinhar. E assim, eu já passei por vários pratos, assim, e eu sempre gostei de cozinhar, mas você aprender aquilo do chefe, assim, outro dia eu aprendi a cortar uma cebola direito, Já. descascar alho, nunca mais vou sofrer na vida. Risoto, outro dia eu fiz na frigideira e ficou uma delícia. Eu nunca tinha feito risoto na frigideira. Sempre Legal. achei que tinha que ser na panela, tal, papapá. Eu Todo um cheguei pra lá trabalhão, toda né? achando que eu tinha a panela certa, né? Que era uma panela da minha mãe, sei lá o quê. A gente cheguei aqui com a panela. Aliás, você vai pegar uma frigideira que você tiver aqui. E ficou uma delícia. E rápido, né? Entendeu? Então, e assim, é muito gostoso durante a live o chefe contar sobre ele, sobre a história dele, como ele aprendeu a fazer esse prato. Eu acho que tudo isso agrega para a experiência. Contribui, com certeza. E E é um... como que foi essa aceitação dos chefes depois que o negócio aconteceu? Porque assim, o primeiro foi o mais difícil porque era um teste, mas depois fica mais fácil você conseguir chefe com sucesso. Como que foi essa adesão dos chefes assim? Olha, eu vou falar dois lados, porque eu acho que é muito importante. Como você tem um público também que está empreendendo, é muito importante ser sincera e não. Sim, falar a real, né? Assim, eu podia falar, tá sendo maravilhoso, super fácil conseguir chefe. Não, tá tendo os dois lados. Tá tendo chefe que na hora super adora a ideia e eu termino a live, me manda mensagem, agradece. Assim, eu recebi mensagens que me emocionam, de fato, dos chefes agradecendo, falando que foi uma super energia. Só que, como é um mundo muito novo para mim, eu tô conhecendo chefes agora. Então, como eu chego até eles, DM, eu mando um DM, explico o meu projeto, falo, se você quiser conhecer mais, tem no meu Instagram, tem nos destaques, adoraria que você participasse. Tem gente que responde super feliz, manda WhatsApp, a gente conversa, faz a live, é tudo maravilhoso. E Tem funciona gente que nem maravilhoso. responde. Você já Então, teve assim, negativa de chefe depois de live? não, Não? graças a Deus, não. É. Graças a Deus, assim, depois da live, eu acho que não teve uma vez que eu fiz que o chefe não falou, já quero fazer de novo. Que legal. Quero repetir. Quero repetir, todos, isso sem exceção, todos topam fazer de novo, agradecem, gostam da Isso, experiência. isso é um sinal importante. Só que Para o teu assim, negócio é um sinal importante. sim, e assim, eu me preocupo com isso também. Tanto é que, assim, para mim é importante que seja algo bacana para os chefes, porque eu admiro eles, então eu quero que seja importante para eles, e não faz sentido que não seja. Mas, como eu ainda sou pequena, tá difícil para alguns, então tem alguns que respondem, alguns olham e nem respondem. Mas o que aconteceu esse final de semana é que pela primeira vez o chefe veio pedir para fazer. Nossa, que legal. Isso já é um Então, sinal também positivo. super positivo. É. Então, assim, agora eu tô conseguindo me impor um pouco mais. Antes eu falava, olha, que prato você quer fazer? Vai ser ele.
E eu me desdobrava toda para tentar Pra conseguir. fazer. Agora eu sei que tô começando a conhecer meu público, eu vejo o que eles gostam, o que eles não gostam, o que eles querem. Eu faço pesquisa nos stories para ver o que eles querem aprender. Eu vi lá. Então eu já chego agora no chefe falando assim, olha, fiz uma pesquisa sobre isso, eles querem aprender entradinhas. Tanto é que assim, quando eu fiz, para minha surpresa, entradinhas ganhou disparado como um tópico. Eu falei, o que as pessoas querem Caramba, aprender? que legal, é. Então, domingo agora vai ter entradinha. E tá à venda. Eu vou colocar a venda amanhã de manhã. Boa, Mas eu então quem posso quiser anunciar. já pede lá. Vai ser dadinho de tapioca com geleia caseira de tomate. E isso de entradinha. E de prato principal vai ser um espaguete ao pesto. Nossa, vamos fazer? Não? Então já era, ó, a gente já quero duas aqui. Ai, que bom. Então fechou. Então, Esses dadinhos, adoro dadinho de tapioca. Então, e eu não tenho ideia de como é. Quer dizer, agora eu tenho ideia porque eu já vi a lista dos ingredientes, então eu tenho uma Apesar breve. que eu experimentei a primeira vez num restaurante que eu adorei. E aí, por conta disso, passou a ser uma das coisas que eu adorava. Pedi em outros lugares e não era a mesma coisa. Então, o dadinho de tapioca depende muito do preparo. Pelo menos foi a experiência que eu tive. Então, se eu aprender a fazer e tiver do jeito que eu gosto, aí tô feito. Já então, eu tô bem na expectativa com esse. Vai ser esse chefe, o André, ele tem um restaurante de delivery, ele tem um buffet também. E ele já trabalhou, ele acabou de sair do Mani, que tem um super dadinho de tapioca. Então, eu tô bem na expectativa. Boa. Porque isso é importante para mim também. Não adianta trazer qualquer chefe. Tem que ter essa curadoria minha. Sim, sim. Okay, eu que é a tua cara. Que é o que o pessoal vai começar a valorizar daqui a pouco. Porque hoje em dia, Bia, quando você fala, hoje em dia a informação não existe mais essa questão. Tá tudo disponível. Eu falei isso para alguém esses dias. Eu falei, quando você vai, imagina que eu quero fazer um bolo de laranja aqui em casa. Vou pesquisar bolo de laranja e vou achar 200 receitas. Aí eu vou para algum lugar que aquela pessoa que está falando aquilo para mim, de certa forma, tem uma autoridade. Então, hoje em dia, você compra mais a autoridade da pessoa falando daquilo do que em si a informação. Então, a Table for Five, ela é essa autoridade. Entendeu? O simples fato da Table for Five estar intermediando uma live com um chefe, mesmo que eu não o conheça, eu já coloco credibilidade da Table for Five nele, entendeu? Da tua curadoria nele. Isso é uma coisa muito importante. Tanto é que, assim, eu nunca fiz um post no feed de um prato que eu não comi, que eu não conheço. Caramba, que legal. Então, todas as fotos do feed são minhas, eu que tiro e eu que sei. Há um tempo atrás, eu estava conversando com um chefe, acho que ele vai vir até mais pra frente, e a gente estava falando de um prato, e eu não conhecia esse prato. E por mais que a foto era linda, ele parecia muito interessante, eu não conhecia o prato. Aí eu falei assim, eu vou comprar. E aí entregou em casa e eu testei o prato e falei, ok, podemos fazer. Total, isso aí eu acho que é uma coisa que você tinha que manter. Assim, para sempre, porque assim, para sempre até um determinado momento, em algum momento, né? Mas é muito legal. Isso aí é o que faz com que o Table for Five traga essa chancela de qualidade para o público, né? Isso é algo que me importa, porque assim, todos os ingredientes que eu coloco no kit, eles precisam ter essa garantia de boa qualidade. Então, por exemplo, eu não sei se você chegou a ver, mas semana passada eu fui colher as ervas. E as ervas do kit, elas são super naturais de uma horta subterrânea. Então é super diferente. Então eu tenho essa preocupação de que são alimentos. Eu dificilmente vou colocar um industrializado, assim, de molho pronto. Sempre são coisas que o chefe recomenda mesmo. Então, o fornecedor são orgânicos, os alimentos. Sempre que eu consigo priorizar para comprar com pequenos produtores, eu prefiro. Nossa, Então, sensacional. a não ser que o chefe fala, tem que ser o queijo dessa marca, eu sempre tento pegar de pequenos produtores. Para incentivar mesmo. Realmente. Sim. Senão fazer uma coisa boa para o mundo, além de tudo, né? Além de ser para o chefe, para as pessoas, para o Table for Five, mas também para o mundo, de certa forma. Porque são esses pequenos atos que fazem as coisas acontecerem de bem, assim, né? Eu fico muito feliz, assim, porque a minha paixão... Tudo começou com eu triste, com os restaurantes sofrendo. Então, o que eu puder fazer para ajudar eles nesse momento,
eu quero fazer. Então, se eu puder comprar do pequeno produtor de queijo, se eu puder... outro dia eu comprei flores comestíveis de uma fazenda do interior. Então, assim, são pessoas que estão sofrendo com essa situação e eu quero ajudar hoje da melhor forma. E hoje, essa é a forma que eu encontro de ajudar. Pode ser que quando acabar a quarentena, seja outra forma. Mas o meu princípio, a minha motivação vai continuar sendo a mesma. Sim, total. E essa transição da web, né, do Instagram, para a TV se interessar por você, como que foi isso aí? Como que a Band chegou em ti? Ah, então, tem uma pessoa da Band que seguia o Table. E aí Que legal. e aí foi... ela comentou, e aí o pessoal... Eu comecei a ver que os jornalistas da Band começaram a me seguir, aí eles mandaram mensagem falando, tô te acompanhando por aqui, muito legal. Aí já começou a, ficar... Já começou a paquera acontecer, que eu tô A acompanhando a melhor paquera da live. minha vida. Sim. E assim, aconteceu muito rápido, assim. Foi de segunda-feira e a matéria foi ao ar no sábado. Então, A assim... Amanda participou também, né? Você viu? Porque ela é a cliente mais garota propaganda do Table, né? Ela postando o vídeo dela com o namorado, eu falei pra ela, Amanda, é isso que eu vendo. Eu não vendo kit. Eu vendo essa experiência que você teve com o Exato, a namorado. vivência, a energia do acontecimento. Né? Isso, porque assim, eu não sou um delivery. Eu acho muito importante deixar claro isso para as pessoas. Eu não sou um delivery de comida. É um delivery de experiência. É um delivery de experiência. E assim, o que eu recebi de mensagem falando, eu super me diverti com a minha mãe, eu super me diverti com meus irmãos. Aqui em casa também, eu me divirto fazendo isso. Porque Sim. aí meus irmãos comem, aí, sabe, vira tudo... Aí a gente toma vinho, aí olha, esse vinho combinou, e papapá, a gente nem entende muito bem de vinho, mas a gente se diverte. Então, isso que é o mais importante, assim, pra mim, entregar essa... E assim, pra mim, eu continuo falando, a cozinha é onde une as pessoas na casa. Sim. Então... E você tá empreendendo, se divertindo, fazendo o que você gosta. Nossa, e o que eu tô me divertindo, assim... Tô me estressando, óbvio, mas assim, Acontece, é o processo. É um estresse gostoso. Bia, se fosse para você dar um recado assim, você tá, é a sua primeira experiência empreendendo, não? Sim. Se fosse para você dar um recado, você tá, a primeira vez que você fez esse kit foi há um mês atrás, mais ou menos? Foi exatamente um mês atrás. Exatamente, que legal. Então, você está empreendendo há um mês atrás, digamos assim, que você transformou o teu perfil no Instagram em um negócio. Apesar que você começou a empreender desde o início do Table for Five, mas assim, monetizando, levando isso para o mercado. Qual é a dica, assim, eu sei que, pelo que a gente conversou, você tem feito isso de forma muito intuitiva. Eu acho que parte do empreendedorismo é isso. Muitas coisas que eu fiz de forma intuitiva no passado, depois eu descobri que existiam diversas teorias por trás para amparar o que eu tinha feito. Mas eu descobri só depois a teoria, a prática veio na frente. Mas falando de prática, falando de mundo real, falando do que você fez, o que você faria de diferente? Quais são os seus próximos planos? Se você pensa se você já tem ideia de qual vai ser o próximo movimento, ou se você vai ir explorando esse sistema até onde você entender que está havendo demanda. E, por fim, a terceira, o que você dá de dica para essas pessoas que querem empreender, não conseguem tirar a ideia do papel, cada dia que passa, a apresentação de slide dela aumenta e não testa. E para as pessoas que também têm vontade de empreender e estão empregadas e não conseguem achar o tempo para fazer o negócio acontecer. Então, o que você faria de diferente? Qual é o seu próximo movimento? E dicas. Tá, vamos na ordem. O que eu faria de diferente, eu acho que eu iria me impor mais, ser mais empoderada mesmo. No sentido de, olha, as entregas funcionam tal dia, funciona assim, não ficar aceitando muitas mudanças. Sim. Vão te tirar do seu norte. Criar um processo, né? E tem que se adequar. Criar um processo e um processo de cronograma também. Porque aí, às vezes, eu me sinto muito mal quando eu já encerrei as encomendas e vem alguém querer. E aí eu me sinto muito mal em falar... Não pode se sentir mal.
E aí eu fico assim, me enrolando e me desdobro. E aí eu acabo me enrolando com as outras coisas só para conseguir adicionar mais um kit. Não faça isso. Às vezes, assim, eu deixo coisas que eu tô mudando agora, assim. Então, eu já percebi que eu devo fazer isso diferente, então já estou no processo. Eu sempre deixo muito aberto para o chefe pegar e falar o que ele quer fazer e acabo não vendo se isso é o que o meu público gosta, ou se isso é viável de se fazer nesse momento que eu estou hoje. O que Então, não influencia adianta o chefe totalmente falar na que venda devo do fazer. kit, né? O que vai Exatamente. influenciar totalmente na venda do kit. No sucesso da live. Isso, e assim, e no sucesso do que eu vou entregar. Então, às vezes, eu fico muito receosa em falar não, seja para o cliente ou seja para o chefe. Então, são coisas que eu preciso aprender a fazer diferente, em seguir mais um cronograma. Se Não que eu devo fazer. se posicionar é bem visto por pessoas fortes. Quando uma pessoa se posiciona para mim, ou tipo, eu falo, meu, essa pessoa tem atitude. E acho que é Propriedade, eu isso. acho. Exato. Propriedade. Segurança no que fala também, além de tudo. Quando você aceita tudo, você até, de certa forma, está passando uma imagem de que é um negócio ainda muito embrionário, muito de uma pessoa fazendo. Quando você fala, não, o processo da Table é assim, assim, assado, você traz um profissionalismo para o negócio, de certa forma. Uhum. Né? Nossa, eu adorei ouvir isso, porque assim, tá sendo muito difícil. Por mais que eu reconheça que eu preciso disso, ainda tá sendo muito difícil. Porque, imagina assim, eu falo, meu, é meu cliente, como é que eu vou falar pra ele que não? E ele tá acreditando no projeto desde o começo, e ele tá assim, e ele tá apoiando, e eu não vou entregar isso pra ele na data que ele quer. Só que assim, essas exceções que eu vou criando, Você vai acabam criando problemas. todo o Exato. resto. Então, assim, eu acho que o que eu faria diferente é isso, mas de me impor, criar um cronograma, de falar, olha, percebi que meu público gosta de massa, então eu vou convidar um chefe de massa, e não falar, ah, faz aí o que você quiser, e ele me vem com um camarão da Etiópia, sabe assim? E aí depois eu fico perdida tentando dar conta disso. Tem que buscar lá em Santos, aí ferrou. Exato, sim, mas eu tô rindo, mas é mais ou menos isso. E aí, na hora, eu sempre falo, ok, e aí depois eu, tipo, tenho que me desdobrar toda e várias coisas acabam saindo Você cria um erradas. problema por falta de posicionamento. Isso, e são vários problemas, assim. E aí, como eu tenho que dar conta disso, aí outra coisa que estava resolvida, eu já começa a ser um problema porque eu não estou dando tempo de fazer isso. Então, isso eu acho fundamental, assim, me impor mesmo. Tô tendo que aprender. Tô falando, mas eu ainda tô no processo de aprender. É isso aí, a gente primeiro precisa ganhar consciência para depois trazer para a prática, faz parte. Isso. A segunda pergunta era O próximos movimento, passos. Eu quero cada vez mais conseguir fazer isso ficar escalável de um jeito menos sobrecarregado para mim. Porque, assim, no dia que eu faço os kits, ninguém fala comigo. Porque, assim, eu fico com o meu celular só para ver se tem algum cliente mandando mensagem, para ver se deu tudo certo. Mas, assim, ainda acaba ficando muito intenso. Aí, segunda é um dia que eu acabo tendo bastante trabalho, porque eu tô tentando organizar o da próxima semana. Então, isso também são coisas que eu quero ter organizado com mais antecedência. Então, o desse final de semana eu estava organizando hoje. Mas o da semana que vem também já estava organizando hoje. Então, já estou mais. Eu quero ter esse já está mais cronograma. programada. E não deixar assim tão aberto, do tipo, que dia você pode fazer a live? Que horário você pode fazer a live? Sentir mais meu público. Então, eu acho que é um processo de conhecimento do que meu público quer. Obviamente, próximos passos, trazer pessoas para o table, tanto chefes que eu admiro. Eu tenho uma lista de chefes que eu falo assim, quando esse chefe aqui vier, eu vou falar, cheguei Vai lá. ser um checkpoint para o seu processo, né? Vai ser. Então, mas ao mesmo tempo também eu quero dar oportunidades para chefes que trabalham em restaurantes muito bons, ou chefes que têm buffet, que são muito bons, mas ainda não muito conhecidos. Então eu quero intercalar esses dois. Importante. Eu acho importante, assim, ainda mais em época de internet, tem muita gente boa, que tem muita coisa boa para mostrar. Então eu quero dar visibilidade para essas pessoas da melhor forma possível. Entre na casa do seu cliente e mostre para ele o que você sabe fazer. Tá. Então, esses são os próximos passos. E dicas. Eu acho que eu tenho duas fundamentais. Humildade. Não humildade do sentido de, eu não sou boa. Eu reconheço muito as minhas qualidades e eu travou.
Cortou? Opa! Voltou. Foi. É que deu, a bateria está acabando, mas já estou finalizando. Então, eu reconheço muito as minhas qualidades e sei até que ponto. Eu nunca tive a pretensão de ser especialista em nada, mas eu sou muito curiosa em tudo. Então, eu acho que isso é uma das minhas grandes qualidades. Isso é muito importante para mim. Então, eu não tenho problema em falar as minhas qualidades e reconhecer os meus defeitos. Mas eu falo humildade no sentido de, assim, eu não estaria fazendo isso sozinha. Eu não estaria fazendo isso se eu não tivesse amigos me apoiando, se eu não tivesse chefes acreditando no projeto, se eu não tivesse Sim. clientes me dando feedback. Não estaria. Por mais fantástica que eu fosse, cada vez mais eu vejo a importância das pessoas para fazerem um negócio ser... E as pessoas, uma das coisas mais legais entre as pessoas é ajudar umas às outras. É isso que as pessoas... Você quer comprometer uma pessoa contigo é quando você pede uma ajuda. Uhum. Eu recebo coisas aqui na Lente CNPJ das pessoas falando, eu pago uma consultoria para você me ajudar. Eu não aceito. Mas quando a pessoa fala, você pode me ajudar, por favor? Cara, eu não consigo falar não. Então, quando você pede uma ajuda para alguém, quase que um comprometimento que você gera na outra pessoa. Sim. Então, é muito legal isso. Quem entende a energia de como isso funciona, tanto para o bem próprio, quanto para o bem do próximo, de ajudar os outros. Acho que é importante isso E aí. assim, eu tenho uma lista de pessoas que às vezes eu tenho até medo de falar, eu queria agradecer não sei quem, porque assim, é muita gente e cada pessoa agradecer. Você vai esquecer alguém, sim. Eu vou esquecer alguém, eu tenho medo que essa pessoa fique chateada, porque foi importante, sim. Você tem sido muito importante para mim, assim. Acho que é a primeira vez que a gente está se falando pessoalmente aqui, mas eu já aprendi tanto com você nesse processo. E o meu irmão, principalmente o meu irmão mais novo, assim, se não fosse ele, eu não teria conseguido também fazer. E aí a minha mãe, e aí a Amanda. E eu tenho medo de começar a nomear e esquecer. Alguém. Tudo tem sido importante. Tanto aquela pessoa que eu estudei na primeira série que contou para não sei quem. Essa rede de pessoas, tá sendo muito poderosa para mim. O teu pai de falar na primeira vez, encerra a venda? Exato, senão eu teria perdido o controle total. Exato. Então, assim, tem tanta gente... Você já não ia achar mais bacon, nunca mais, não ia ter mais bacon no mundo se eu tivesse errado assim. Isso é uma coisa que agora eu sempre faço. Eu vejo quem é o produtor e liga e pergunto onde foi o último lugar que entregou. Porque aí eu sei que vai ter. Bacana, legal. Não façam isso, gente, senão vai ficar feio. Mas assim, eu acho que a importância dessa conexão com as pessoas. Eu sempre fui meio prepotente mesmo em achar que eu ia conseguir fazer sozinha as coisas. Assim, eu tenho muita garra, eu tenho muita determinação e eu vou conseguir fazer. Não é suficiente. Você precisa de pessoas para fazer. Potenciamento. Então, assim, para mim está sendo um dos meus maiores aprendizados. E aí, outra dica que eu dou também é assim, não tenha medo de errar. Você vai errar. Eu sei que é meio óbvio você falar isso, mas eu já errei tanto nisso. Mas eu tô preferindo errar e consertar o erro do que ficar com a ideia na minha cabeça e falar. E aí, provavelmente, se alguém aparecer com essa ideia daqui a um tempo e eu não tivesse falado nada, ele fala, essa pessoa roubou a minha ideia, hein? Entendeu? E não é essa lógica. Então, faça errando, mas faça. E é isso. Porque, Bia, puxando esse gancho, falar que errar faz parte do processo se tornou poético. Tá muito. O empreendedorismo está se tornando poético. Uhum. E essa foi a ideia do Além do CNPJ, mostrar que não tem nada de poesia. É legal, mas é perrengue. Por isso que eu quis mostrar os meus erros aqui, contar que deu errado com você e outros problemas. E é importante, porque, dá merda pra caramba, cara. E aí, sabe o que é o empreendedorismo? É você fazer várias coisas com um monte de perrengue no meio do caminho e não desistir. E ajustar, e errar, e ajustar, e errar, ajustar, e errar. Porque você dá 10 passos para frente, 9 para trás, 10 para frente, 11 para trás, 10 para frente, 9 para trás. E aí, na constância das persistências, você vai dando os passos, você vai caminhando. Então, é muito legal falar disso, porque tirando a poesia do erro, a gente tem que realmente absorver que o erro faz parte. Mas isso não significa que você pode aceitar o erro. Não, de maneira alguma. Exato. Assim, saiba que o erro vai aparecer, mas esteja tipo de peito aberto para resolver.
Então, joga a culpa pra você. Eu acho que assim, a questão de responsabilidade é muito grande também. Seria muito fácil eu falar assim, ai, mas o erro foi do motoboy. Ai, mas o erro foi do fornecedor. Ai, mas o erro foi do Nunca. Né? chefe. É assim, eu sei que tudo que eu tô fazendo, o erro é meu. Porque você, na pior hipótese, não mitigou o risco a ponto de evitar. Na pior hipótese. Eu falo isso na empresa, é o seguinte, quando você é empreendedor, eu acho que isso, na verdade, não é para empreendedor, é para todo mundo. Sempre, sempre o responsável é você. Às vezes a culpa não é sua. A culpa de ter dado problema aqui, Bia, não foi sua, foi do motoboy. Mas a responsabilidade é sua, É independente se a minha. culpa não foi sua. Então, eu falo isso para o meu líder lá, do líder da minha empresa. Eu falo assim, ó, se tal funcionário não está rendendo o suficiente, ou você não treinou direito, certo? Que pode ser um acontecimento, ou você contratou errado, e aí você vai ter que ver como você vai fazer para contornar isso, ou se você está fazendo tudo que é possível e ainda assim não está dando certo, porque ele ainda está aqui. Demita. Então, no final das contas, todos os cenários vão morrer na responsabilidade do líder. E isso acontece com o empreendedorismo. A responsabilidade sempre é nossa. Sempre vai ser. Não adianta eu falar, você falando para mim, Felipe, desculpa, é porque o motoboy. Não é, eu estou contratando a Table for Five. Exato. É. Sim, e assim, isso também, essa questão de responsabilidade, eu lembro que foi uma coisa que eu aprendi quando eu tinha filosofia na escola. Se não me engano, Platão que fala sobre isso, sobre a questão de você pegar a responsabilidade para você. Para você. Tudo na sua vida é a sua responsabilidade. Então, se você brigou com não sei quem, é sua responsabilidade. Se o seu trabalho em grupo tirou nota ruim, é sua responsabilidade. É muito fácil você jogar tudo Os mesmo outros. nos outros. Mas assim, quando você joga a responsabilidade para você, eu acho que te dá mais poder de ação. Porque se você é responsável por dar errado, você também é responsável por dar certo. Total. Total. Então, eu acho que tipo, isso é fundamental. Você tomar isso como, ó, errei mesmo, mas isso não significa que eu vou falar assim, putz, deu errado aqui o meu modelo de negócio. E sempre E pronto. tentar, Exato. E pega o outra, errar modelo. 2 vezes na mesma coisa, odeio. Putz. Errar uma vez eu fico bravo quando eu erro. Odeio errar. Odeio errar. Faz parte, aceito, mas odeio. Erro, olho, falo, beleza, eu não me martirizo. Eu pego, quando eu vejo que eu errei, eu já tirei da minha frente e já penso em solução rápido. E aí eu soluciono, depois volto para ele para entender. Aí, com o problema solucionado, volto para ele muito mais tranquilo e tento entender onde eu errei para consertar e não errar de novo. Mas quando eu erro a segunda vez, eu fico bravo, fico puto da vida. Mas aí eu não aceito errar a terceira. Eu falo, meu, agora eu preciso resolver isso de uma vez por todas. Porque aí já é burrice errar a terceira. Mas acontece, às vezes, Mas acontece acontece. você errar a terceira e aí vai acontecer. Se E você cada dia vai melhorando mais. mesmo que você se culpe, é melhor que você continue errando do que você parar de fazer por causa daquele erro. Exatamente, Quando travar. deu problema com você, eu poderia falar, não vou mais fazer, porque deu Sim. problema com a entrega. E assim, gente, já aconteceu tanto erro, assim. Então, hoje mesmo eu estava conversando com um chefe e ele queria entregar uma parte do preparo pronto. Aí eu falei assim, não, eu já fiz isso é um erro. Não, então eu não vou fazer dessa forma. Eu tenho experiência com isso e sei que não funciona. Eu já conheço o meu público. Voltei. Voltou. Tenho 5% de bateria. Bia, é isso. Acho que os seus erros eles fazem com que novos sejam evitados, até mesmo para os chefes que estão querendo fazer coisas que você já sabe que não funcionam. Né? Exato. E eles também têm muito para me ensinar e coisas que eu não sei como é que funciona e tudo mais. Mas eu vou aprendendo ao longo do tempo, então acho que assim, eu tenho muito menos medo de errar hoje no table do que com a Amanda. Assim, eu sinto que quando você está numa empresa, eu sempre fico muito receosa de errar, porque eu sinto que eu vou decepcionar. Quando você está determinado, o negócio é seu, você tem que fazer o negócio dar certo. Então, que Exato. vá com erro ou sem Isso. erro, vai. Porque a energia é de fazer as coisas darem certo. Independente se as coisas não derem, é só uma coisa pontual. Você ajusta a rota e segue. Sim. Bia, cara, sensacional, adorei. Foram 2 horas de live. Mas Nossa, foi muito conteúdo, muito conteúdo, muito você tá legal. falando, Cara, eu acho assim, eu vou colocar a live no YouTube, se me autoriza. claro. Eu acho que assim, quem precisa empreender e está querendo, essas 2 horas é tudo que precisa escutar para Nossa, tirar a eu ideia fico do papel. feliz. Dá para Eu fazer em queria paralelo. deixar claro, porque assim, eu falei como se eu fosse expert no assunto.
Mas assim, eu tô Mas você super está testando, é isso? Ficou eu claro. tô contando assim a minha experiência, que eu não tenho problema em falar, tá sendo um sucesso sim, eu tô muito feliz. Mas tá no E tá começo. certo. É. Tá no começo. Assim, é um sucesso porque ela está no começo. Então, se eu manter o que eu tô fazendo hoje e continuar, ela não vai ser um sucesso. Eu preciso crescer ela. Então, muitas mudanças vão acontecer. Mas para mim foi um prazer E muitos compartilhar. desafios para acontecer, e isso vai fazer com que você cada vez mais tenha joelhos cada vez mais fortes para suportar cargas cada vez maiores. Eu acho que é isso, é o processo, entendeu? É o processo. E assim, a troca que eu tenho com você, com essas pessoas, tem sido muito importante para mim nesse processo. Porque o que me trouxe até aqui não é o que vai me levar daqui até onde eu quero Total. chegar. O que você viveu te trouxe só até aqui. Exato. Daqui para frente vai depender das suas próximas ações. Exato. Então, tipo, foi legal eu compartilhar essa história para quem tá no começo e se inspirar, talvez. Mas eu sei que, assim, daqui para frente eu já vou ter que, tipo, mudar muita coisa. Então, eu tenho medo de ficar falando como se eu fosse, nossa, eu sei empreender, Não, porque mas a gente tem que valorizar o que a gente fez de bem e saber que o próximo passo, igual eu, tudo que eu fiz e construí foi coisas do passado que me trouxeram até hoje. Daqui para frente vai depender de várias reinvenções minhas, da equipe e tudo mais, e igual a vai gente acontecer não com a pode Tecofy. a gente não pode se confortar com que. Até porque, olha essa volatilidades que estamos vivendo hoje. Então, Total. o negócio que durava antes da quarentena não é o que está durando durante, e o que está durando durante não é o que vai durar depois. Exato, e o mundo daqui para frente possivelmente vai ter muita mudança, muita coisa diferente do anterior. Né? Então é louco, assim. A A gente está gente num vai se momento bem adaptar. tenso, né, cara? E isso é uma E, coisa que também. Eu me e arrisquei um pouco em começar um negócio no meio dessa situação, mas para mim está sendo fantástico. Então, acabou E sendo. crise gera oportunidade. Não é, Bia, crise gera oportunidade. O dinheiro não deixou de existir, o dinheiro troca de mão. É isso, cara. E aí você define se você. É, exato. Aí nessa hora você define se você vai ser o cara que vai dar o dinheiro ou vai receber. Uhum. Entendeu? E se você não tem alguma coisa que vai fazer com que você receba esse dinheiro, é só testando métodos no mercado para você tentar descobrir isso na melhor forma possível, mais rápido possível. É o que você fez. Então, Bia, putz, parabéns. Você sabe que eu sou seu fã, eu te admiro. Eu sei que Também sou sua. essa live, o fato da internet hoje existir, vai ser muito legal daqui uns 10, 15 anos, a Bia lá, tipo, dominando a gastronomia mundial, escutando isso aqui com um mês de empreendedorismo. E eu acho que e é isso. Eu confio muito no teu trabalho, Eu na fico até tua. arrepiada. Não, mas é verdade, eu confio mesmo. Quando eu vi o teu. É meio louco, porque quando eu vi o teu Instagram pela primeira vez, eu nem sabia que você era você, que você trabalhava com a Amanda e tudo mais. Depois que eu fui descobrir lá, stalkeando, vendo o que a Bia que fazia, e aí eu falei, a Bia é da Amanda. E aí eu falei, quando eu mostrei o feed do Table para a Raíssa, para minha esposa, eu falei, olha esse feed, cara, o cuidado que essa pessoa tem. Então, é muito louco quando a gente tem essa excelência nos nossos negócios para ver que chama atenção de quem Eu dá lembro que importância você para isso. postou do meu feed recomendando que as pessoas seguissem antes de tudo isso acontecer, antes da Exato. quarentena. Foi isso mesmo. Então, nossa, eu fico muito feliz em ver, porque assim, é muito bom ver as pessoas acreditando em você. Enquanto você vê alguém com propriedade no assunto acreditando em você, acho que é mais incrível ainda. Então, é o que eu sinto com você hoje. Então, para mim, é muito Propriedade. Bia, a diferença de. esse mundo. Mas a diferença entre nós e de mim para pessoas muito mais avançadas no empreendedorismo é tempo, é prática, é experiência, só isso. Tipo, você na minha idade, você está com quantos anos, Bia? Agora? 23. 23. Então, eu sou 8 anos mais velho que você. Alguém tem dúvida que você vai estar numa posição muito elevada daqui a 8 anos? Ninguém tem dúvida, é só olhar para você hoje, o que você está fazendo. Então é isso, então a diferença é só tempo, entendeu? Como quando eu olho um cinquentão milionário, cheio com uma empresa de sucesso e tudo mais, a diferença é que o cara tem 19 anos a mais que eu. Então é isso, quando você trabalha para as coisas darem certo, é só tempo. E Só assim, precisa... um ano, para mim e para você, que faz muita coisa em um ano, é muito tempo. Se É você for... muito tempo. Putz, às vezes, quando eu estou encerrando o meu dia, as coisas que eu fiz de manhã parece que já foi ontem. De tanta coisa que eu fiz no dia, que parece que o período anterior já se tornou outro dia. Então é Eu isso. Quando a gente faz as coisas com muita intensidade, as coisas voam. Então é isso. Pra gente, um ano é muito tempo, né? É muito tempo. Dá pra ter... Assim, um ano atrás, um pouco mais de um ano atrás, eu estava procurando meu primeiro estágio. Então, olha isso.
E agora você está saindo na Band. Então, Olha que viagem, entendeu? eu fiquei muito feliz mesmo. Para mim, tá sendo, tá sendo realizador, assim, passar Sim. por isso agora. E mais que isso, é a lição que isso está trazendo para você, de que o que você quiser fazer, você consegue. E não é Bia, Felipe, é todo mundo. Uhum. As coisas mais loucas que a gente possa imaginar, como, isso não é para mim, isso é difícil, não é, só pegar e fazer. Tudo que você quiser fazer, você faz. Tudo. Mas aí eu acho que tem que querer de verdade, porque muita gente fala, eu me dedico, vai dedicar mesmo. Ah, É não. aquela pessoa que não quer trabalhar de final de semana e Tem que fazer de fato, tem que fazer de fato. Então tem que, assim, tem que ter paixão mesmo pelo... Eu sinto isso, assim, paixão no sentido de se dedicar àquilo. Intensidade também, porque, no começo, cara, demanda intensidade. Quando eu comecei, é como você, eu era o financeiro, era o comercial, era todo mundo. Eu tinha 4 e-mails que eu mesmo respondia, com nomes de pessoas diferentes para fingir que minha empresa era grande. Tem uns e-mails diferentes, mas queria vários e-mails, assim. Sabe? Tipo, esse é do table para isso, esse é do table para aquilo, esse é... Foi exatamente isso, mas todos eram eu. Então é isso, você tem que ter intensidade, senão as coisas não acontecem. Senão você quer e não faz nada. Então, Bia, queria te agradecer mais uma vez. Fiquei muito feliz pelo nosso papo, foi muito legal. Saiu muito conteúdo. Aí, ó, a gente está conversando há 2 horas, mas saiu conteúdo, saiu muito conteúdo. A gente falou de como a história toda do Table, e eu tenho certeza que o Table está só começando. E mais que isso, eu tenho certeza que a Bia está só começando, apesar de tudo que você já fez. Queria mais uma vez te parabenizar, gosto muito do seu trabalho. Falei esses dias, estava conversando com a Amanda esses dias, você tem uma pegada diferenciada. E isso eu aí... amei que vocês falaram. Mas é verdade, a gente fala isso porque quando a gente... É muito difícil, apesar dos pesares, de achar pessoas nessa pegada. Então, você consegue identificar uma pessoa de sucesso, mesmo quando ela está no começo de algum projeto, porque é mais pela pessoa, é mais pela pegada da pessoa do que pelo projeto ou o que ela define fazer em si. Então é isso, o que você resolver fazer vai dar certo, como o que eu resolver fazer vai, como quem está assistindo, que se entrar nessa pegada de fazer as coisas acontecer com energia, com intensidade, com paixão, o que quiserem vão conseguir. Então é isso, esse é o recado. Bia, mais uma vez, parabéns, você é foda. Eu te admiro pra caramba, de verdade. Nossa, eu amei essa live. Para mim foi uma delícia compartilhar essa história. Eu queria já contar ela para as pessoas há muito tempo, mas às vezes eu fico meio... Não, mas tem que contar. Solta, porque isso aí inspira as pessoas. Isso é muito legal. Eu estou muito feliz. Obrigada pelo convite. Para mim foi uma honra estar aqui nessa página de empreendedorismo. Já tô muito feliz mesmo de estar compartilhando com vocês e de aprender com você todo dia, acompanhando seu Instagram, pelas mensagens que eu te mando pedindo ajuda, falando o que aconteceu, que você me dá os conselhos. Tem sido muito importante. Como eu falei, se não fosse essa troca, eu não estaria tendo sucesso. Sim, eu acho que é isso. Todo mundo tem que se ajudar, porque o processo é pessoas. São pessoas que precisam de pessoas para que as coisas aconteçam. Exato, pessoas. É isso. Conte comigo, eu sei que eu posso contar contigo. E quem está assistindo isso também, precisar de qualquer coisa que esteja no meu alcance, eu vou ajudar. Vice-versa, eu tenho certeza que a Bia também. Então, pessoal, obrigado por acompanhar essas 2 horas de live. Foi uma live intensa, com muito conteúdo. Todo mundo tá com a cabeça fritando aí. Que bom, e é isso, Bia, mais uma vez, gratidão, viu? Eu que agradeço. Tchau, tchau, gente. Tchau, gente. Valeu, sucesso. Boa noite.